Olá, pessoal querido de Doses de Fé. Hoje eu tô com um convidado muito especial. Leandro Quadros, que honra ter você aqui. Tô muito feliz, gente, porque é uma pessoa que eu admiro muito. E eu lembro, assim, eu na minha adolescência, assistindo Na Mira da Verdade, no canal Novo Tempo, lá na Sky, com a minha mãe. E minha mãe te mandou um grande abraço, porque ela gosta muito de aprender com você. Obrigado. E eu também. E eu tenho certeza que hoje vai ser incrível, gente, porque o Leandro é um teólogo especialista em ensinar a Bíblia para as pessoas. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Eu tô, assim, ansiosíssima para aprender hoje sobre a Bíblia, mais ainda com o Leandro. E eu queria começar, Leandro, primeiro te dando meu livro, que acabou de sair do forninho aqui, Doses de Fé. Muito obrigado. Espero que você goste. Com certeza, que Deus te abençoe muito, tá? Amém. Nesse projeto. Amém. E com certeza vamos aí também divulgar para o nosso público, conhecer um material de qualidade. Obrigado pelo presente. Fico muito feliz. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, é uma honra ter você aqui e poder te presentear com o meu livro. Muito obrigado. Acabou de sair. Eu quero que você assine para mim. Com certeza, tá, depois eu vou fazer uma dedicatória bem especial. Muito obrigado. Leandro, queria começar perguntando, assim, quando foi que você recebeu esse chamado de ensinar a Bíblia? Como é que nasceu dentro de você que você falou, eu nasci para ensinar a Bíblia para as pessoas? Cláudia, uma coisa curiosa, eu me tornei um cristão com 17 anos. Eu não conseguia falar nem com a minha mãe sobre os meus problemas. Eu nunca levantei a mão na sala de aula para perguntar algo de tão tímido, sérios problemas. Sério? E aí, quando eu me tornei um cristão, fui batizado, comecei a ter vontade de dar estudo bíblico. Não falava nada. Nada, era um analfabeto bíblico, não tinha interesse nenhum por leitura. Então foi quando eu comecei a ver pessoas darem estudo bíblico, comecei a sentir interesse. Nossa, eu gostaria de um dia ensinar isso. E aí eu comecei dando estudo bíblico. Teve uma época... Você começou ainda nem tinha estudado nada de teologia, nada. Eu ia junto com um instrutor bíblico, eu acompanhava ele, ficava olhando. Aí começou a me despertar o interesse. Aí eu comecei a dar estudo com 18 anos. Nossa, né? Eu tô emocionada, sabe por quê? Porque eu comecei assim também. Também começou assim? Com 18 anos, eu e o Estevão, meu melhor amigo. Olha. Um beijo, Estevinho. E não é bom sair até com hoje alguém... a gente ensina a Bíblia, assim, a gente reúne toda semana pra estudar a Bíblia com amigos e amigos de amigos. O primeiro ano da faculdade começou, eu tinha 18 anos. Que benção. E até hoje. Ter um mentor no início é importante, né? É muito importante. Ter uma dupla missionária. E aquilo começou a me despertar o interesse. Que legal. Teve uma época, Cláudia, que eu dava 100 estudos bíblicos por semana. Como assim? Eu vivia só dando estudo bíblico de casa em casa. Aí dei estudo bíblico também no presídio da cidade onde eu morava, no interior do Rio Grande do Sul. Eu fiquei 6 meses. Todo sábado ia com um retroprojetor pesado, que era de metal. Antigamente, antigamente eu ia com aquele retroprojetor, caminhava uns 4 quilômetros para ir, para voltar e dava estudos bíblicos lá. Então Deus Você batia nas casas e dava nas casas das pessoas. E todo sábado no presídio da cidade. Então incrível. Deus foi assim... moldando a minha mente, os meus interesses, mudando os meus focos, né? E aí eu fui gostando do estudo bíblico e comecei um programa, tem 16 anos. Quando eu comecei o Na Mira da Verdade, eu não tinha formação teológica também. Eu era formado em jornalismo. Que legal. Depois que fui fazer o mestrado, o doutorado na área da teologia, mas Deus ele foi me abençoando com conhecimento assim. Que bem. Foi ensinando o que eu fui aprendendo. Mas é lindo isso, assim, essa prática de... Porque, assim, a Bíblia, ela é acessível hoje para nós. Então, a gente pode... Qualquer um pode começar a ler a Bíblia, iniciar esse estudo. E quando a gente pede discernimento do Senhor, Ele vai se revelando a nós, né? Tem uma promessa lindíssima, Cláudia, em João 7,17. Eu falo para todas as pessoas, que essas pessoas falam assim, mas como é que eu vou ter certeza de que eu vou entender a Bíblia? Fala, eu não entendo, como é que eu faço? Como é que eu vou saber a verdade? Jesus fala ali em João 7,17 assim, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo, ele fala. Então, há uma promessa de iluminação por parte do Espírito. Então, nenhuma pessoa sincera que quer entender a Bíblia vai ficar sem discernimento. Essa é a promessa dele. Incrível isso, né? É impossível, então, uma pessoa que é totalmente leiga, começar a ler e não entender nada. Vai entender alguma coisa. Óbvio, vai aprendendo a aprofundar. Mas aquilo que é necessário
para sua salvação, o Espírito vai te dar o discernimento. Essa é uma promessa de João 7,17 que toda pessoa pode se apegar a ela. Olha, incrível. Deus não vai permitir que você seja enganado. Ele vai falar com você por meio da Escritura. Não tem outro jeito. Isso é muito especial, incrível. É o próprio Deus se revelando para nós através da Bíblia, que não é um simples livro, é vida, né? É vida. É vida. O impacto que a Bíblia exerce na vida da pessoa que conhece o texto bíblico, ele é extraordinário. Eu sempre falo, não importa, tem muitos livros bons, né, Cláudia? Mas deixa, por exemplo, num presídio uma Bíblia ou um livro, por exemplo, de filosofia, para ver a diferença. Qual livro que vai transformar um criminoso e vai impactar a vida dele, né? É a Bíblia. É a Bíblia. Não tem como. Não tem como. E, Leandro, qual que é a dica que você dá aqui para os nossos espectadores que talvez nunca abriram uma Bíblia? Como começar a ler a Bíblia? Muito boa a tua pergunta. Ó. A primeira coisa que eu sempre falo, para nós entendermos as doutrinas bíblicas, nós temos que ter uma moldura. Que moldura é essa? O que nós percebemos do Gênesis ao Apocalipse é a moldura, Cláudia, do conflito cósmico entre o bem e o mal. Quando nós lemos a Bíblia com essa moldura, fica muito mais fácil entendermos. Nós vemos um conflito entre Cristo e Satanás do Gênesis ao Apocalipse. Ó, lá no capítulo 3 de Gênesis, o capítulo mais triste da Bíblia, quando os nossos primeiros pais pecaram e a serpente engana ali os nossos primeiros pais, em Apocalipse 12, verso 9, identifica aquela serpente como Satanás. Então, já começa do Gênesis e vem vindo até o Apocalipse. Então, você tem que ir com esse pressuposto. Bom, a Bíblia fala de um conflito cósmico entre o bem e o mal. Você começando com esse pressuposto, você vai perceber este conflito nas narrativas bíblicas, nas histórias bíblicas. Você vai perceber insights de Deus sobre isso nos livros poéticos, proféticos, Apocalipse, tudo. Então esta moldura vai ajudar muito. E começa lendo. Lógico, é importante você ver também a sua necessidade no momento. Tá? Tem pessoas, por exemplo, que a mente se satisfaz mais com histórias. Então eu digo assim, você gosta de história? Começa a ler as histórias. A minha mente se satisfaz mais com poesia. Então vá para um livro poético, vá para Provérbios. Né? Aí eu gosto mais, eu quero entender Salmos. Aí eu quero entender sobre Jesus. Comece pelos evangelhos. O importante é que você comece por um estilo literário que você mais aprecia. E a Bíblia tem muito estilo literário. Então, você gosta de um estilo, começa por aquele. Aí depois, você vai pegando gosto por outros estilos literários. Que legal. Falando, eu tinha uma pergunta aqui que eu ia começar agora, mas já pegando um gancho sobre o que você falou lá sobre Adão e Eva, teve um espectador que escreveu uma pergunta que eu achei muito interessante. Peraí, se eu acho aqui. Chama Francine. Francine. Ela perguntou assim: por que o diabo tentou Eva e não Adão? Interessantíssima pergunta. Muito interessante. Aqui, ó, tem um texto. Ele não fala diretamente do porquê, mas ele vai nos dar um insight. Incrível que o Leandro trouxe a Bíblia e ele vai mostrar tudo pra gente aqui. O texto bíblico, ele é incrível. O quanto ele explica para nós as coisas, ó. Olha o que diz 2 Coríntios 11:3, ó. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, esse texto, ele confirma o que a Francine disse. Ele começou por Eva e não através de Adão. Por quê? Por causa do extremo impacto, influência que Eva tinha sobre Adão. Quando Deus... As pessoas falam muito, Cláudia, que a mulher tem que ser empoderada. Não, Deus já criou a mulher com um empoderamento... Uma influência. Uma influência absurda. Né? Ó, Provérbios 31 tem o capítulo da mulher virtuosa. Por que não tem o do homem virtuoso? Porque Deus já criou a mulher de uma forma tão especial, com um poder de influência tão grande, que é o capítulo da mulher virtuosa. Então por que Satanás foi direto em Eva? Justamente porque ele sabia do impacto, primeiro, do quanto ela era especial para Deus, e segundo, do quanto ela teria impacto sobre Adão. Isso é tão forte, o impacto de Eva foi tão forte que quando Deus criou Adão, se nós fôssemos analisar logicamente falando, do que mais o homem precisava se ele tinha a companhia de Deus?
no Éden. Só que mesmo tendo a companhia de Deus, mesmo Adão podendo conversar cara a cara com Deus, ele precisava de alguém igual a ele em natureza. E Deus cria ela de uma forma especial. Então Satanás ele pensou o seguinte: se eu conseguir chegar nela, eu chego nele com muita facilidade. Se ela chegasse, talvez, se Satanás chegasse no Adão, ele talvez não cairia tanto assim. Não cairia dessa com a influência forma, de Eva. Porque Deus deu um empoderamento tão forte para a mulher, porque aí depois do pecado é justamente o que acontece. Deus teve que diminuir isso. Faz muito sentido. Por causa do pecado, né? Porque não era assim. Então a mulher, Cláudia, ela não precisa de nenhuma ideologia feminista para ela se sentir bem com Deus. Porque Deus, na criação, já deu para a mulher algo de tão especial que ele teve até que diminuir um pouco da influência por causa do pecado. Mas Deus criou a mulher com de uma maneira muito preciosa. Muito preciosa. A mulher é assim, ela é parte grandiosa dos planos de Deus, né? Bom, as primeiras pessoas que viram Cristo ressuscitado foram mulheres. Não, Maria Madalena, eu acho tão lindo isso. Uma mulher que Jesus expulsou os 7 demônios. Ele honrou tanto o coração de arrependimento daquela mulher que ela foi a primeira a ver o maior milagre do universo, que é a vitória sobre a morte, né? Então você vê o quanto a mulher é especial para Deus. E naquela época, Cláudia, a cultura, não a Bíblia, a cultura não valorizava a opinião da mulher. Não, é verdade. Só que Deus, ao aparecer primeiro para uma mulher, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou contra essa opinião cultural. A mulher é a minha imagem e semelhança, pois eu vou aparecer primeiro para a mulher. Nossa, isso é muito lindo, muito lindo. Incrível isso. E falando sobre a mulher, Leandro, vou confessar aqui uma coisa para vocês. A mulher do Provérbios 31 é um texto que às vezes me incomoda. Não sei se dizer, não sei se é essa a palavra, mas assim, eu acho que talvez eu me sinto, nossa, inatingível. Será que eu vou conseguir ser a mulher virtuosa? Será que é muito difícil ter todas as características daquela mulher? E o que você, assim, pensa sobre isso? Que todos nós devemos buscar ser essa mulher? Ou ela é um modelo e a gente não deve se preocupar de, às vezes, não conseguir atingir todas essas características? Como que é? Às vezes eu me sinto assim, nossa, será que um dia eu vou conseguir chegar, assim, no nível dessa mulher? Olha, a primeira demonstração, Cláudia, eu te falo isso com muita sinceridade. Quando nós nos sentimos incapazes, essa é uma evidência da graça de Deus sobre você, de que você está nesse processo. Amém. Se você não sentisse essa necessidade de crescimento, isso indicaria que você não estaria no caminho. Então, a primeira coisa que eu garanto para você e para toda internauta que acompanha, se você acha aquele modelo muito difícil, você está no caminho certo. Tem um pensamento que eu gosto muito. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais sentimos que somos pecadores. Por quê? Porque nós contrastamos a nossa natureza imperfeita com a perfeição dele. Então, quando você contrasta a sua vida com a mulher de Provérbios 31, o que está demonstrando? Que o Espírito Santo está levando você a esse padrão. E você pode ficar tranquila. Assim como toda mulher que ama Cristo, ela está nesse processo de crescimento. É um processo. E digamos que não consiga todas as características que estão ali, a graça de Cristo completa o que falta. O que é perfeição na Bíblia, Cláudio? Isso aqui, eu queria até deixar esse texto. É que às vezes nós pensamos, eu já pensei muito isso, perfeição na Bíblia é impecabilidade. Não é. O conceito de perfeição na Bíblia... Porque nós erramos o tempo todo, O tempo inteiro. Deus, por meio de Cristo, Cláudia, Deus nos libertou do poder do pecado, mas não da presença. Então o pecado ele continua na minha natureza e no mundo onde eu estou. Então ele me liberta do poder, ou seja, Romanos 6, eu deixo de ser um escravo, mas não da presença ainda. E Deus entende isso. Porque nós estamos inseridos no mundo, Estamos inseridos. Né? E é na glorificação, quando o mundo for transformado e quando a minha natureza, aí eu vou ser liberto não só do poder, mas da presença. Enquanto isso, o que é perfeição na Bíblia? Ó? Filipenses 3:12 em diante. Eu vou anotando tudo, que depois eu vou estudar. Pode anotar. Filipenses 3:12, olha que texto bonito. Ó, Paulo mesmo falando, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Veja, Paulo reconhece, eu não sou perfeito. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e aqui está o segredo, para o cristão, para a mulher que tem esse ideal de ser a mulher de Provérbios 31, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Então ele fala que não é perfeito, mas depois ele fala que é perfeito. Por quê? Porque perfeição na Bíblia é crescer, é estar crescendo. Perfeição na Bíblia não é estar em busca. Então perante Deus, mesmo que sejamos pecadores, se estamos em crescimento, somos perfeitos. Nossa, a justiça de Cristo é transferida para nós. Incrível isso. Então, quando a gente assim, assume que nós somos pecadores, que sem a graça de Deus e a presença dele a gente não consegue, mas a gente continua buscando e tentando. Isso é perfeição cristã. Isso é perfeição. Perfeição cristã é crescimento, é amadurecimento. Esse é o conceito de perfeição cristã. Que lindo isso. Porque perfeito só foi Jesus. E a gente quer ser imitador dele, né? Imitador, ele é um modelo. Mas nós não vamos atingir aquele modelo, porque ele é Deus. Mas quando fazemos o nosso melhor, Deus olha assim, nossa, esse meu filho está fazendo o melhor dele, a graça dele completa. Nossa, incrível. E a mulher de Provérbios 31 também. A gente é um modelo. É um modelo. Que a gente tem que buscar. Aonde você conseguir atingir com a graça de Deus, ele vai, tá batendo palmas para você. Na glorificação, não deu tudo, não tem problema. A graça de Cristo, você chegou ali no 5º grau degrau da santificação, a graça de Cristo e coloca lá no 100º. Porque você tá o quê? Crescendo. Nossa, isso é lindo demais. É maravilhoso. E é uma revelação incrível, né? É uma revelação incrível porque Deus, ele quer o nosso crescimento. A perfeição absoluta, Cláudia, só na glorificação. Enquanto isso, buscar crescer, não se acomodar e crer nessa graça maravilhosa, né? Amém. Incrível, amém. Nossa, tô aprendendo muito hoje, gente. Olha, tem uma história que eu tava lendo esses dias, relendo, na verdade, que eu já li algumas vezes e também é muito conhecida de tantas pessoas, que é a história de Sansão. Sansão e Dalila. Eu tava estudando sobre isso esse final de semana. E eu falei, nossa, mas a história de Sansão não é só uma história aleatória de quantos mil anos atrás, mas é uma história que se pode aplicar hoje na nossa vida. Então eu queria que você me ajudasse a interpretar como que a história de Sansão e Dalila sim, a gente pode trazer para os dias de hoje, assim, Dalila sendo o pecado, a gente erra, a gente não entende que o mundo tá nos trapaceando. Como que a gente pode aplicar e trazer para os dias de hoje, assim? Olha, Cláudia, tem muitas lições preciosas nessa história de Sansão. Uma das que eu mais destaco é a influência, por exemplo, do jugo desigual num relacionamento. Sansão era um homem escolhido por Deus para liderar Israel, mas ele desobedeceu a um mandamento que já existia. Às vezes nós pensamos que o jugo... E é incrível que antes dele se apaixonar por Dalila, ele cometeu um erro, né? Foi assim que ele começou tudo? Eu tô dando um spoiler aqui do que você vai falar, foi? É verdade, foi assim que começou tudo. Pela escolha. A escolha dele, Moisés já tinha falado, não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Então, Sansão, ele se relacionou com uma pessoa que não amava a Deus. O jugo desigual. E ele também dormiu com uma prostituta antes. Uma prostituta também. Então, assim, ele já tinha cometido um erro. Ele não respeitou o seu nazireado, por exemplo. Ele comeu um bocado de mel que estava sendo ali gerado num animal morto, imundo. E ele era uma pessoa chamada, porque essas leis dietéticas na Bíblia é para mostrar a santificação, a separação daquilo que é comum. E ele foi deixando de lado. Então você percebe, ele vai cometendo uma série de errinhos. Assim que às vezes ele não tá percebendo que ele tá se afastando da presença de Deus aos poucos, né? Aos poucos. E olha como Deus é maravilhoso, Cláudia. Mesmo Sansão fazendo o que fez, ele foi salvo. Por que eu deduzi isso? Lá em Hebreus 11:32, ele tá na galeria dos heróis da fé. Olha, que legal. Deus não colocaria na galeria dos heróis um perdido. Um perdido, um perdido para ser o meu herói da fé, não. Então ele honrou a Sansão mesmo com os erros dele. Mesmo com os erros. Quando Sansão
derruba as colunas do templo do deus Dagon e tira a própria vida. Tira a própria vida, mas ele pede a presença do Senhor. Ele faz uma oração. Senhor, ó, me ajuda, me dá força mais uma vez para vingar pelos meus olhos e não sei mais o que, não sei o que. Quando ele faz isso, ele fala, morra eu com os filisteus. Aí cai toda a casa, matou mais gente na morte do que... Ele exerceu o juízo em nome de Deus. E aí, quando o Espírito Santo coloca ele na galeria dos heróis da fé, Deus está dizendo, olha, ele errou, mas ele se arrependeu, eu perdoei ele. Nós vamos conhecer Sansão. Que incrível isso, né? Se você ainda não conhece a história de Sansão, ou só ouviu falar da questão do cabelo, de Dalila, leia a história de Sansão, tá lá em Juízes, né? Juízes 16 Juízes 16 em diante. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa história, que a gente pode aplicar muito pros dias de hoje. Que a gente também, muitas vezes, erra como Sansão. E também a misericórdia de Deus para com Sansão, quando ele faz uma oração antes de derrubar as colunas, né? A partir e ele de estava Juízes 13. cego nesse momento, né? Ele estava cego, infelizmente ele colheu as consequências do seu Veja, erro. Ele se né? relaciona com uma pessoa pagã, né? Não era do povo de Deus. E eu falo assim, como é que ele era tão burro? Porque ela ficava perguntando como é que fazia para destruir as forças dele, e ele ficava inventando. Ele estava inventando coisas e achando que, se acontecer de eu vacilar, de eu entregar meu segredo, Deus, eu não vou perder a minha força. Ele acabou tendo, Cláudia, muita autoconfiança, mesmo longe de Deus. E não podemos ter isso. Quando eu confio muito em mim mesmo, eu tô Porque, perto na verdade, da a força não estava no cabelo, mas na presença de Deus nele. Aí é que tá o detalhe. Né? O cabelo era só um símbolo. É um símbolo, né? A força era da presença de Deus. Quando ele se afasta da presença de Deus, ele teve que aprender isso, infelizmente, a duras penas, né? É verdade. E não foi falta de advertência dos pais. Até os pais falavam, não tem mulher em Israel pra você, e agora você vai procurar uma pagã e tal. Então, o poder muito importante a gente ouvir os nossos pais. Muito importante. E aí ele caiu naquele problema. 1 Coríntios 15, 33, né? Fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o cônjuge, o namoro, isso é importante o internauta avaliar, né? A qualidade do seu namoro, do seu noivado, tudo Eu acho que assim, a maior escolha que você vai fazer na sua vida é com quem você vai se casar. Isso é muito, muito sério. Muito sério. Infelizmente, hoje as pessoas não fazem essa análise. Por isso que hoje tem tantos divórcios, infelizmente, até no meio cristão. Sim. Hoje, no meio cristão, o número de divórcio é o mesmo. É o mesmo. De pessoas não cristãs, né? Sabe o que eu percebi, Cláudia? Assim, na minha experiência de vida, né? Como pecador e pelo estudo da Bíblia, quando duas pessoas não estão juntas no mesmo propósito, o que acontece, né? Aqui está um casal, por exemplo. Quando um ama a Deus e o outro não, se os dois amam a Deus, o casal que busca a Deus, eles vão se encontrando em direção a Deus e se unem mais ainda. Deus está na ponta, Deus está na ponta, triângulo. como se fosse um triângulo. Esse é o triângulo amoroso de Deus. Ele está ali em cima e o casal aqui embaixo. Então o casal vai buscando a Deus, se aproxima da parte de cima do triângulo. Agora, se um não ama a Deus, um vai pro lado do triângulo e o outro vai para onde? Para fora. Se afasta de Deus e se afasta do cônjuge. Do cônjuge. Então, por isso que a escolha da pessoa com quem você vai se casar, ela é muito importante. Ela é muito importante. Tem que ser muito levada a sério em oração, né? Leandro, tem várias perguntas aqui de espectadores. Essa daqui é bem interessante. Foi a Kerlane que fez a pergunta. Ela perguntou assim: só é salvo quem for batizado? Que pergunta interessantíssima. Interessante, né? 2 textos eu vou deixar aqui. A princípio parece que vai gerar uma pulga atrás da orelha, mas não vai. Vai ser bom. O primeiro texto, Marcos 16, 15 e 16. E depois eu vou ler um outro que é Lucas 23, 42 e 43. Marcos 16, 15 e 16, né? Cristo diz assim, E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, o que Cristo mostra aqui? O batismo, Cláudia, é uma demonstração de que eu aceitei a Jesus como Salvador. Tem um simbolismo interessante no batismo. Quando a pessoa é mergulhada nas águas, ela está, de acordo com Romanos 6, verso 4, ela está morrendo para uma vida de pecado. Nascendo de novo. Nascendo de novo. Quando ela é erguida das águas, ela nasce de novo. E ela também está fazendo o seguinte, ela demonstra crer na morte de Cristo, quando ela é sepultada nas águas. Quando ela é levantada, ela demonstra crer na ressurreição de Cristo.
Então, o batismo é uma evidência pública de o que Por isso que é Jesus. fala que a gente também, se a gente crê em Cristo, também morremos com ele? Isso mesmo. Sobre isso, sobre o batismo. Sobre o batismo. Sim. Assim como ele foi sepultado na terra, nós somos sepultados nas águas. Assim como ele foi ressuscitado, nós somos erguidos das águas e ressuscitados para uma nova vida, como está em 2 Coríntios 5,17. Então, o batismo ele é importante, ele é muito importante. Só que, olha que interessante, pessoas que não tiveram condições físicas para isso, por algum outro motivo, mas elas disseram um sim para Jesus, elas vão estar no reino dos céus mesmo assim. Porque o batismo ele não é a porta de entrada para o céu. A porta de entrada é Cristo. É crer em Cristo. É crer né? em Cristo. Essa é a porta de entrada. E aí um exemplo de pessoa que vai para o céu e que não foi batizada é o criminoso na cruz. Em Lucas 23, 42 e 43. Nossa, é verdade. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí o que aconteceu? Ele não pôde descer da cruz para ser batizado. Sim, é verdade. Então o que isso mostra? O batismo é importante? É. Mas mais importante do que isso é a fé em Jesus. Então, se alguém não conseguiu, por algum motivo totalmente justificável, a graça de Cristo coloca a pessoa no céu. Agora, se a pessoa, óbvio, pode ser batizada e não quer fazer isso porque não quer assumir um compromisso público com Jesus, aí a questão não é o batismo simplesmente, ela está dizendo um não, é para Jesus. É então nós vamos ver muitas pessoas no reino dos céus, nessa mesma situação do criminoso aqui em Lucas 23. O meu avô é um deles. Meu avô, pai da minha mãe, ele era sírio. Nasceu lá, ele veio para o Brasil com 36 anos. Ele foi tradutor na Segunda Guerra Mundial. Ele era uma pessoa, assim, incrível, incrível. E ele era muçulmano. E depois de muitos anos, né, já na sua velhice, ele se converteu a Cristo. E antes dele falecer, ele faleceu com 99 anos. Ele era maravilhoso, uma bênção, morro de saudade dele. E ele estava na UTI. E minha mãe estava lá com a minha tia, elas batizaram ele com um copinho de água, porque não tinha como fazer o batismo dele, mas ele cria muito em Cristo, e ele falava muito que via Jesus no Alcorão, inclusive, que é muito citado, né? E é verdade. E eu tenho certeza que ele estará lá na glória conosco. Se ele tivesse tido condições de ser mergulhado nas águas, ele tinha ido. Então Jesus olha para isso, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus. Né? Estará no reino dos céus. Com certeza. Um dia vamos nos reencontrar. Com certeza. É verdade. E tem uma pergunta que eu acho muito interessante, que eu sempre quis fazer para alguém que tivesse muito conhecimento teológico, e essa grande oportunidade. Eu queria saber se a gente vai encontrar os animais que a gente ama na glória de Deus, que a gente perdeu. Essa pergunta eu gosto muito, porque eu gosto de animais. Eu tô até colar aqui da Kiara, da minha égua, que foi morar com o Senhor Jesus. E eu acredito que um dia eu vou encontrá-la, mas não sei aonde que eu teria embasamento bíblico para isso, assim. Não, eu vou ajudar com muito prazer. Eu tenho uma má e uma boa notícia. Eu vou começar com a má para terminar com a boa. A Bíblia ela não menciona animais no céu. Mas, olha a boa notícia, a Bíblia menciona, Cláudia, animais na nova terra. Isso aqui é uma coisa interessante. Depois dos 1000 anos. Exatamente. Então, nós ficamos 1000 anos no céu, de acordo ali com Apocalipse 20, versos 4 a 6. Apocalipse 21 fala da cidade santa, Nova Jerusalém, descendo na terra. E aí, Romanos 8, 19 a 23 fala que toda a criação vai ser transformada. E aí, neste processo de transformação, olha que coisa linda. Eu gosto demais desse texto. Tem tanto em Isaías 11, 6 e 9, mas eu vou ler esse aqui de Isaías 65, verso 25. Olha o que vai acontecer. Vou até anotar para eu estudar depois. Isaías 65, 25. Olha que texto bonito, Cláudia. Ó, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão comerá palha como boi. Ou seja, além de mencionar animais na nova terra, eles não serão mais carnívoros. Serão amigos, né? Eles conviverão bem. Conviverão bem. O uso da carne, os animais que se tornaram carnívoros após o pecado. Né? Quando Deus criou todos no Éden, não existia morte. Né? O Rodrigo falou isso no podcast quando ele veio aqui. Eu achei incrível, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Então eles todos eram herbívoros, Herbívoros, né? Todos herbívoros. Gênesis 1, 28, ali 29. Não tinha morte, então você não ia matar um animal pra você comer, não ia matar. Né? Deus liberou o uso da carne, né, após o dilúvio, né, por questões emergenciais. Mas
Então, veja, animais na nova terra, aqui em Isaías 11, 6-9. Aí tu me pergunta assim, Leandro, e o meu bichinho de estimação? A Bíblia não fala diretamente dos pets, mas como é que eu gosto de ver a Deus, Cláudia? Eu vou fazer uma dedução aqui. Eu sou um pai e muito pecador, só que sou um pai que eu amo muito minhas filhas. Não tem, Cláudia, e você como mãe sabe disso, uma das coisas mais prazerosas para nós pais é ver a alegria de um filho quando ganha uma surpresa. Nossa, é incrível. É coisa assim... A alegria dos nossos filhos, a gente ficar alegre por eles estarem alegres, né? A alegria deles é mais... É melhor do que a tua própria alegria. Sim, é verdade. Eu consigo imaginar Deus, Cláudia, em um momento na nova terra, ele tá passeando, por exemplo, com você, ou comigo. E aí, de repente, a gente tá batendo um papo ali, ele... Cláudia, eu tenho um negócio para te mostrar aqui, vem cá. E de repente, ele dá aquela surpresa agradável. Nossa, isso é incrível, seria incrível. Eu consigo ver Deus fazendo isso. Se ele não fizer, Cláudia, ele vai dar todas as razões do porquê. Sim. Mas eu consigo ver Deus como um pai que ama dar surpresa para os seus filhos. É verdade. É verdade. Nossa, incrível imaginar e sonhar com isso, né? Eu imagino, eu gosto muito de animais. Eu também gosto. Nossa, eu sou gateiro, né? Como você gosta de gosto de gato. Eu 3, só não tenho mais porque a minha esposa é prudente, né? Tem que ter um prudente em casa, né? É verdade, que bom. Bom, vamos lá, temos mais perguntas. Qual versículo você considera mal interpretado com muita frequência? Nossa, tem tanto versículo mal interpretado com muita frequência. Você quer ver uma coisa que... Eu vou dar aqui um exemplo, tem muitos. Vou dar esse exemplo aqui, Cláudia, só para mostrar a importância de sempre estarmos abertos a aprendermos mais. Eu pensava também que esse texto ensinava a importância de estudar a Bíblia, e depois eu percebi que não. João 5,39 diz assim, ó: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, sempre eu lia esse texto, olha aqui, ó, Jesus está dizendo para examinar a Bíblia. Só que se lermos um verso adiante, olha o que ele fala no 40, ó. Contudo, ou seja, contudo, porém, entretanto, ou seja, apesar de vocês examinarem as escrituras, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, o que ele está dizendo? Só por letra por letra. Ele está falando o seguinte, ó, não adianta você estudar a Bíblia e não me encontrar como o centro. Porque os fariseus, com quem ele estava falando, eram exímios estudantes da Bíblia. Então, ao invés de Cristo mandar estudar a Bíblia aqui, ele está criticando um estudo bíblico no qual ele não é o personagem central. Nossa, e isso acontece muito, né? Muito. Eu até... Você já leu Brennan Manning, o livro? Tem o Evangelho Maltrapilho, o Impostor que Vive... Não, esse eu não li. Nossa, o Impostor que Vive em Mim. É muito, muito especial esse livro. Mexeu muito comigo, porque ele mostra que em alguns momentos a gente, mesmo sendo cristãos que amamos a Deus, somos fariseus em alguns momentos. Somos. E depois eu sempre falei, nossa, Senhor, eu preciso me voltar. Eu não tô lendo isso aqui pra criticar outras pessoas ou por causa de uma doutrina, mas porque eu quero Jesus como meu único suficiente salvador, né? E às vezes a gente fica preso em críticas, às vezes, das outras pessoas, que é o que os fariseus faziam, né? Infelizmente. No Brasil, nós temos um problema sério, Cláudia. Existe uma disciplina que eu gosto muito da teologia chamada apologética. O que é apologética? A defesa da fé. Muitos confundem apologética com má educação. Isso é um problema sério. A partir do momento que eu uso da Bíblia para criticar alguém ao invés de ensinar, ou para acusar alguém ao invés de levar o conforto da palavra de Deus, a minha apologética ela é muito deficiente. É verdade. Eu tenho sim que ter posicionamentos a favor da verdade, mas eu tenho que pensar no seguinte, como que eu tenho que tratar essa pessoa como eu gostaria que ela me tratasse. Né? Então Cristo está criticando isso. Eram exímios, amar o próximo. Amar o próximo, isso, né? É isso. Até o Brennan Manning, ele conta uma situação que ele viveu. Ele estava em Nova York com a sua esposa, acho que ele morava lá, e ele estava passando numa rua e uma moça de alguma seita veio falar para ele, pedir doações. E aí ele olhou para ela e ela estava falando sobre a seita dela, enfim. Ele olhou e falou assim, nossa, você é um exemplo para muitos cristãos. Aí ela falou, você é cristão? Aí ele falou assim, eu sou. Ela falou assim,
Você é o primeiro cristão que olha nos meus olhos, que fala comigo. Uma mulher tacou uma Bíblia na minha cabeça, o outro falou que eu estava endemoniada, ninguém olhou na minha cara, ninguém conversou comigo. E você chegou aqui, você me deu um abraço e falou que eu sou um exemplo. Aí ele falou assim, o cristianismo é isso, a gente precisa pregar o evangelho com atitudes, né? E não com críticas. Ele pregou o evangelho só de dar um abraço para aquela mulher. Você falou uma coisa muito séria, Cláudia. Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 2,24, ó. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. E aí diz o verso 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento. Então, quando fala que o servo do Senhor não deve vir brigando com os outros, o que isso indica para mim? Que quem vive brigando com os outros não está sendo um servo do Senhor. Não tem uma outra forma de eu concluir que não seja essa. Então, por isso que eu falo, não dá para confundir, né, a apologética, a defesa da fé com a má educação. Se fizermos isso, não estamos sendo cristãos de verdade. Cristãos, não, né? Está longe do ideal. Amar, temos que amar as pessoas, acolhê-las. E ensiná-las com amor. Isso. Né? Eu vejo um erro doutrinário que eu parto do pressuposto, Cláudia. Lógico, há pessoas que são desonestas, mas eu não posso fazer esse pré-julgamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar. E se ele quiser ser desonesto, é entre ele e Deus. Não cabe a mim avaliar se ele é desonesto ou não. Eu tenho que ensinar. E ao ensinar, eu tenho que tratar, como diz o texto, com mansidão. Né? Como é que eu gostaria de ser tratado? Né? Eu não posso tratar os outros de uma maneira que eu não gostaria de ser tratado. Independente da crença, se ela é diferente, se vota em outra pessoa que você vota, né? Exato. A gente precisa respeitar, separar assim, pessoas de ideias. É verdade. Separar pessoas de ideias. A ideia tá errada, tudo bem, mas e se a pessoa estiver sinceramente enganada? Então, vou ensinar ela. Sim. Se ela quiser aprender, maravilha. Não quiser, tem o tempo dela, o Espírito Santo tá atuando. É o Espírito Santo que convence. É ele. Né? É verdade. É verdade. Ô, Wando, você não coloca mais um pouco de chá pra mim, por favor? Tá muito legal. Legal. Bom, nossa, muito bom papo, muito viu? Bom. Muito agradável. Perguntas muito boas. Muito boas, né? Que legal. Ó, essa aqui é incrível, essa pergunta. Posso continuar ou esperar você servir, Wando? Obrigada, Wando. Pode continuar? Pode. Você fique à vontade. Pode. Por que alguns textos bíblicos parecem duros e difíceis? E como lidar com eles sem perder a fé? Que pergunta interessante. Um dos problemas que acontece com muitos cristãos é o seguinte. Nós acabamos quebrando um elo que existe entre o Cristo do Novo Testamento e o Deus Pai do Antigo Testamento. Quando quebramos, Cláudia, esse elo, a tendência é pensar, Deus no Antigo Testamento era severo e o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Como se fossem dois deuses diferentes, Exato, você entrou no ponto. E aí é o problema. Se eu entender que há um elo inquebrável, eu vou perceber que esses textos, na verdade, eles não são duros. Eles são mais fortes num contexto que necessitou acontecer isso. Vou dar aqui um exemplo prático. Por que Deus mandou, por exemplo, no Antigo Testamento, exterminar nações pagãs? Muitos céticos acabam dizendo o seguinte, olha, o Deus do Novo Testamento era um genocida. Só que tem um contexto para isso. Nós lemos, por exemplo, Cláudio, em Gênesis 15:16, Deus deu 400 anos para aquelas nações se arrependerem. E aí nós vamos para Levítico capítulos 18 e 20, nós vemos o que essas nações faziam, Cláudia. Eu até recomendo que o internauta lia Gênesis 15:16 e depois Levítico 18, capítulo 20. A coisa era tão grave, Cláudia. Isso é até uma pergunta que eu ia te fazer, que também você pode fazer um link sobre isso. Que eu tava lendo Josué, o livro de Josué, e eu falei assim, gente, mas por que tinha tanta matança? Eu quero perguntar pro Leandro, por que tanta matança, né? Com tanta violência, né? Pois esse é um típico texto que tem a ver com essa pergunta. Por que tem uns textos tão duros? O que acontece, Cláudia? Deus deu 400 anos
para eles se arrependerem. E o que eles faziam por 400 anos? Levítico 18 fala coisas. Os pagãos, eles mantinham relações sexuais com os filhos. Nossa. Avós com netos. Nossa. Tios com sobrinhos. E ainda, Cláudia, vemos ali em Levítico 18 que eles praticavam sacrifício infantil. Nossa. Então as crianças... outra coisa, os pais mantinham relações com animais. Nossa. Por 400 anos o Espírito Santo foi trabalhando para convencê-los a abandonar essas práticas. Chegou um momento, Cláudia, que aquelas pessoas se tornaram gangrenas morais. Por exemplo, um médico quando se depara, né, com um paciente que tem uma gangrena, o médico tem que amputar aquele membro para salvar o resto do corpo. Aquelas nações se tornaram gangrenas morais tão terríveis que Deus, o médico divino, com dor no coração, teve que amputar aquela gangrena moral para não contaminar o resto do corpo. E aí, lembra que eu falei do elo entre Cristo no Novo e Deus no Antigo, Deus o Pai? Em João 10:30, Cristo fala assim, ó, eu e o Pai somos um. Em João 14, 8 e 9, ele fala, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, nas ações, no exercício do juízo do Antigo Testamento, Cristo estava presente com o Pai. Nas ações amorosas de Jesus em salvar, o Pai está presente com Cristo no Novo. Sempre estiveram juntos. Sempre estiveram juntos. Então, a Trindade sempre atuou junto. Parece que atuou diferente, mas é por causa do devido contexto. Mas o Deus da graça no Novo é o mesmo Deus da graça no Antigo, porque ele deu 400 anos, Cláudia, de arrependimento. E também lá em Josué, onde tem aquelas guerras também, eles também praticavam ações... Também. Aquelas nações pagãs era uma gangrena moral. Então, depois de 400 anos que eles não se arrependeram, Deus teve que fazer aquilo. Mas não era a preferência. A preferência de Deus... queria que as pessoas se arrependessem, mas elas não se arrependeram. Não quiseram se arrepender. E ali em Zacarias... Igual Sodoma e Gomorra. Você entrou, o mundo pré-diluviano. Foi exatamente a mesma coisa. Igual também onde Sansão derrubou as colunas e também matou aquelas Deus pessoas. Deus nunca exerceu juízo, Cláudia. Porque o Deus do Antigo Testamento gosta de matança. Não. Isso traz dor ao coração de Deus. Mas chega o momento em que um médico se depara com uma gangrena. Para salvar o resto do corpo, ele tem que amputar aquele membro. Preciso, senão o corpo todo morre. Todo o corpo morre. Nossa, faz muito sentido isso, né? E do milênio, Cláudia, quando estivermos no céu, Deus vai dar todas as respostas a todos os questionamentos. É por isso que, como Deus é sábio, Cláudia, ele não vai exercer o juízo final, ou seja, ele não vai jogar ninguém para o lago de fogo sem antes tirar todas as nossas dúvidas. Por isso que tem um milênio. Né? Durante o milênio há uma outra fase do juízo. Nós vamos poder conversar com eles. Exato. E tirar nossas dúvidas. Tirar todas as nossas dúvidas com Deus. Nossa, que incrível isso. Então Deus, ele trabalha muito logicamente com seus filhos. Até porque o pecado trouxe dúvidas no universo, não é? Para 1/3 dos anjos virem para o lado de Satanás é porque as dúvidas foram muito complexas. Então Deus tira hoje as dúvidas dos anjos, na primeira fase do juízo. Na outra ele tira as nossas dúvidas e depois só assim ele executa. E isso aí Deus vai mostrar tudo para nós. Tudo isso que está no texto bíblico, Deus vai esclarecer ainda mais para nós vermos o amor e a justiça dele. E que ele fez tudo o que podia para salvar o pecador. E até hoje, assim, eu imagino muito, assim, porque hoje tem muito sofrimento também no mundo. Criança e câncer na mesma frase, nós vemos pais perdendo os filhos, nós vemos injustiças, nós vemos fome, nós vemos guerra, nós vemos muitas coisas. E assim, quando eu imagino assim, Deus chorando também a dor dessas pessoas, né? Porque às vezes fala, por que Deus não interfere na fome da África, por exemplo? Eu imagino que se ele também fizesse tudo que a gente pede, nós seríamos deuses e ele seria nosso servo, né? É verdade. Então ele não tem como também, assim, interferir em todas as coisas. A gente precisa se voltar para ele, porque a promessa dele é a vida eterna. Não tá nesse mundo, né? Você entrou num ponto, Cláudio. Uma vez até o Rodrigo Silva falou no podcast, eu acho algo que eu achei muito interessante, né? Querido amigo Rodrigo, que se Deus aliviasse toda a dor que é causada pelo pecado, né? Eu vou dizer com as minhas palavras, nós não sentiríamos vontade de voltar a morar num mundo melhor. Nós não teríamos saudades do Éden.
Então Deus ele fica naquele dilema. Não teríamos esse anseio pela vida eterna. Nós vamos pensar que tudo isso que está aqui é a coisa melhor que existe, sendo que Deus tem algo infinitamente melhor. Então Deus ele está sobre o controle, só que ele permite que certas coisas aconteçam até para o mal continuar sendo desmascarado e para que nós continuemos sentindo saudades do Éden. Nossa, faz muito sentido isso, né? Faz muito sentido. E até isso dá para pegar um gancho com uma coisa que me entristece muito. Quando eu vou nas igrejas, eu vou em algumas igrejas e eu vejo a teologia da prosperidade. Isso, assim, entristece tanto meu coração, porque ainda bem que quem lê a Bíblia não se engana. Não se engana. Porque eu vejo muitas igrejas que às vezes nem abrem a Bíblia para pregar, assim. As pessoas, elas às vezes pegam um versículo aleatório, igual você falou assim, qual versículo que às vezes é mal interpretado? Se você pegar o versículo aleatório, você interpreta ele de uma maneira. Se você continuar lendo o texto, você vê que a coisa é diferente. Né? Então, assim, às vezes as pessoas pegam versículos isolados e nos promete assim: o ano melhor da sua vida está por vir, você vai ter uma vida perfeita, você vai ter cura, você vai ter bênçãos, você vai ter prosperidade. E isso não tem nada a ver com o que Jesus nos prometeu. Nada a ver. Eu falo assim, gente, leiam a Bíblia, porque quem lê a Bíblia não se engana, né? Não se engana. Você entrou num ponto muito sério, Cláudia. A nossa segurança é o texto bíblico. Eu já vi teólogo da prosperidade ter a habilidade de pegar o livro de Jonas para falar de dinheiro. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo. Né? Deus quer que seus filhos prosperem, com certeza, mas não é desse jeito. A prosperidade na Bíblia ela é muito mais do que dinheiro. É você ter uma vida plena em todas as áreas da sua vida. Que ele nos supre em tudo que a gente precisa. Não quer dizer que a nossa vida vai ser sempre perfeita e nós vamos ter sucesso financeiro e saúde para tudo. E eu acho que assim, o texto que mais ilustra para mim é Filipenses. Porque Paulo estava preso quando ele escreveu Alegrem-se, numa prisão horrorosa, né? Então, como é que um teólogo da prosperidade, por exemplo, poderia alegar que Paulo não era uma pessoa próspera, não é? Porque ele tá falando de alegria. Ele tá falando de alegria. Em meio à tribulação. Em meio à tribulação. Isso é ser próspero. Isso é ser próspero. Isso é ter alegria plena, né? A paz de verdade, né? João 14, 27. Cristo fala que a paz que ele dá é diferente daquela que o mundo dá. Nós não estamos dizendo aqui que o cristão agora que é miserável é feliz. Não é isso. Só que nós queremos dizer que a prosperidade é algo muito mais amplo do que o dinheiro. Envolve também o dinheiro. Deus quer que seus filhos vivam bem. Sim. Só que lá em 1 Tessalonicenses, né? 5, 23 e 20... Não, 3 João 2, na verdade. Esse texto aqui é interessante sobre prosperidade. Ó. Olha o que envolve a prosperidade na Bíblia. Além do dinheiro, né? Aqui diz o seguinte, ó. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como és próspera a tua alma. Então, a prosperidade é a nível espiritual, é saúde. Então você tem uma família bem ordenada, você tem saúde, você ama a Deus, tem o seu trabalho. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso, exatamente. E outras coisas virão em consequência. Mas agora colocar o dinheiro na frente de tudo, aí fica uma vida muito materialista. Sim. E também é limitada nessa terra. Né? A gente não tá falando que a gente tem que... Nossa, todo mundo tem que ser pobre, miserável, cristão, não pode ter... não pode viajar, não pode ter um conforto. Muito pelo contrário. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Muito mais. É muito mais. E o que ele nos prometeu é muito mais que isso. Ele não prometeu pra cá, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando que prometeu, porque aqui você vai ter isso. Não, é lá. Nós somos peregrinos, né? Nós somos de passagem. E que o Senhor nos prometeu é uma vida eterna em abundância. Uma vida eterna em abundância. Esse é o propósito dele para nós, né? Então, eu até lembrei agora... Há muitos anos, né, eu li um dos livros do seu pai, né, Análise da Inteligência de Cristo. O que eu lembrei agora? Olha só, nós nem comentamos isso aqui. Eu lembro que ele escreveu uma vez, num dos livros dele, mas tem muitos anos. Eu não lembro agora o livro, mas ele falou assim, existem ricos que moram em favelas e miseráveis que moram em palácios. É verdade. E essa é a realidade. Ele fala, o dinheiro compra o colchão, mas não compra o sono. Não compra o sono. Então, ele é importante, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. A prosperidade na Bíblia não é resultado de barganha com Deus. É o resultado de uma vida de fé em Deus. De fé em Deus. E é muito mais assim, eu penso que é Jesus no processo, Deus no processo com você do que na conquista, né?
Que a gente fala, eu vejo muitas pessoas falando no que você vai receber, mas no processo do que você vai receber, do que você vai construir no seu trabalho, na sua carreira, é que Deus tem que estar com você, né? É no processo. Porque Deus, se ele tá no processo, Cláudia, ele sabe o momento certo de até me dar uma bênção. Por exemplo, eu não vou dar para minha filhinha de 10 anos, a chave do carro. Mesmo que eu saiba que é uma bênção dirigir. Então Deus muitas vezes não vai me dar a chave do carro porque eu não tô preparado para dirigir. Então por isso que ele tem que me acompanhar no processo. É verdade. Né? Até me lembrou de uma coisa engraçada, que eu acho que eu até já falei aqui. A minha filha mais velha, a Cecília, 4 aninhos, queria esses negócios de fazer chaveiro, fazer pulseira, sabe? E aí era caro assim o brinquedo, sei lá, acho que era uns R$300. E meu marido foi com ela no shopping e ela quis porque quis esse brinquedo. E a hora que eu vi esse brinquedo, eu falei assim, amor, ela não vai saber usar esse brinquedo. Era pra cima de 8 anos, tava escrito lá na caixa. Ela vai estragar. Dito e feito, ela pegou, colocou todas as bolinhas na água, estragou tudo e tipo assim, em 1 hora. Porque ela não tava preparada. Não tava preparada. Pra aquele brinquedo. E também, eu vejo muito Deus fazendo isso conosco. Não adianta a gente ficar pedindo as coisas, a gente às vezes não tá preparado até espiritualmente, emocionalmente pra aquilo. Você falou tudo, às vezes o teólogo da prosperidade leva a pessoa a buscar por algo que ela não está preparada ainda. Deus quer que ela cresça. Até para ela usufruir melhor da bênção. Sim. Né? Que ela esteja no processo juntos, né? Para ela saber usar o brinquedo na idade certa, né? É verdade, é verdade. Exatamente. Olha, vamos lá. Leandra, essa daqui é muito interessante. Essa é a pergunta do Felipe. Ele perguntou lá no Instagram. Há oportunidade de salvação para quem comete suicídio? Essa pergunta é muito boa. O que eu vou dizer aqui, Cláudia, infelizmente tem muitos cristãos que não concordam, mas eu vou mostrar que, biblicamente, nem todo suicida está perdido. A crença, Cláudia, de que todo suicida está perdido, ela tem como base uma crença medieval, não é a Bíblia. Quando nós dizemos, Cláudia, mesmo sem querer, um cristão não tem intenção, mas quando diz assim, todo suicida está perdido, o que a pessoa está pressupondo? Que existe um pecado para o qual o sangue de Cristo não pode promover o perdão. E aí eu entro num problema teológico. Porque, de acordo com Jesus em Mateus 12, 31 e 32, o único pecado para o qual não há perdão é o pecado contra o Espírito. E esse pecado contra o Espírito é um processo que leva uma vida toda. Não tá ali o suicídio. Não é o suicídio. Por que eu creio? Nós vamos voltar um pouquinho na questão de Sansão. Os cristãos têm que analisar uma coisa. Não é a minha área, né, Cláudia? É a área do seu pai, por exemplo, né? Mas quando uma pessoa tira a própria vida... Ela quer tirar a dor, a né? dor. Ela não quer tirar a vida dela, é a dor do sofrimento, né? Se a pessoa tá no nível 3 de depressão, ela quer tirar a dor. A própria dor. Eu já tive no nível 2, várias vezes. Eu tive uma crise depressiva, Cláudia, aos 25 anos, eu perdi 15 quilos em 20 dias. Nossa. Então, se aquilo me massacrou, imagine alguém que está em nível 3 de depressão. E é uma doença muito séria. É o câncer da alma. É o câncer da alma. É o câncer da alma. É tão forte que quando a pessoa tá numa situação dessa e olha pro dia, nem a luz do sol tá brilhando direito. Muda até a forma como você vê o sol. Então é coisa muito séria. Por que eu creio, Cláudia, na salvação de vários suicidas? Primeiro, porque a graça, o sangue de Cristo não tá limitado a perdoar nenhum pecado quando há arrependimento. E aí o que acontece? Em Juízes 16, 29 e 30... Eu sei que tem vários teólogos que dizem assim, não, Sansão não se suicidou, ele simplesmente exerceu juízo. Mas eu não vejo esse texto só como um exercício de juízo. Olha o que ele diz, ó. Sim, é verdade. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Quando eu vejo Sansão dizendo, morra eu com os filisteus, ele sabia... Ele sabia que ele ia cometer um suicídio. Cometer um suicídio. E depois ele tá lá como os heróis da fé. Aí que você entrou no ponto. Ele tá em Hebreus 11:32, na galeria dos heróis da fé.
Então, o que eu quero dizer, Cláudia, pro nosso provavelmente ele internauta? estava em depressão, porque ele estava cego, humilhado, né? Açoitado. Estava humilhado, ele tinha pecado, mas quando ele ora a Deus e pede forças, e o Espírito Santo dá força, Deus está comunicando, olha, eu perdoo Eu você. te perdoo. Eu te perdoo. E ele tá na galeria dos olhos da fé. Então o que eu digo? Eu sei que tem vários internautas que perderam já um ente querido pro suicídio. Sim, eu te digo uma triste. coisa, não deixe que essas opiniões de que todo suicida está perdido tire a sua paz, porque não é assim. Sim. Se Sansão tá na galeria dos heróis da fé, você poderá ver o seu ente querido no céu com você. Porque nosso Deus é misericordioso. É misericordioso, a graça de Cristo. Ele é bondoso, a graça atinge a todos. Se Deus pode perdoar um homicida, por que ele não vai perdoar um suicida que tá no nível 3 de depressão? Não tem lógica. E ele sabe a dor do ser humano. A Cláudia, dor da depressão. Né? Deus é espetacular. Deus vai considerar, Cláudia, a dor que a pessoa tá passando. Toda a herança hereditária que ela tem. A sua estrutura mental, a sua estrutura psíquica. Sua infância, o que ela viveu, né? O que ela viveu. O que ela sofreu. Deus, sim, quando há crimes, Deus quer que a pessoa pague pelos seus crimes. Mas Deus perdoa. Deus é bondoso. Deus, nós temos uma visão muito... Quando um ser humano fala assim, Cláudia, o suicida tá perdido, ele tá se colocando no lugar de Deus. Ele não tem como ter critério. A gente não tem como falar, a gente não tem esse poder. Não tem. É só Deus que conhece a tendência hereditária dele, a estrutura mental. Deus sabe se ele é um neurodivergente ou não. Só Deus sabe. Sim, só Deus sabe. Mais profundo do coração daquela pessoa. Mais profundo. Deus vai considerar. Nem mesmo a gente se conhece como Deus. Nós não nos conhecemos. Você entrou no ponto. É verdade. Se eu não me conheço, Cláudia, como é que eu vou ter a pretensão de conhecer outro alguém e determinar ele tá perdido? Não tem lógica. É verdade. Então pode ter certeza, muitos suicidas estarão no reino dos céus porque o sangue de Cristo pode cobrir o pecado deles, sim. Amém. Nossa, eu tô muito feliz de ouvir isso, porque eu sempre pensei assim e nunca tinha pensado nesse embasamento teológico. E você mostrando o texto de Sansão, fica muito claro. Fica claro, né? E é tão lindo a gente juntar o Antigo Testamento com o Novo e ter uma revelação, né? E a palavra de Deus, ela se completa, né? Nossa, incrível. O Novo não substitui o Antigo, ele continua. É sombra, né? E outra realidade. Vai se continuando. É uma revelação que continua progressiva e se completa. É verdade. Que bênção demais isso. Vamos lá. Como explicar para alguém a diferença entre a salvação pelas obras e a salvação pela graça? Muito boa pergunta. A salvação, querido telespectador ou internauta, ela sempre foi e sempre será pela graça. Eu acho impressionante, Cláudia, que a salvação pela graça ela é revelada no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou mostrar isso, porque a tendência nossa é pensar que a graça está presente no Novo. Não, ela é bem revelada assim no Novo, mas ela está presente desde o Antigo. Quer ver uma coisa? Aqui na instituição da Páscoa, em Êxodo 12, o que garantiu a salvação dos primogênitos israelitas quando caiu a 10ª praga sobre o Egito? Êxodo 12, vou ler o verso 13. Mas também está aqui no verso 5 também. No verso 5 fala assim, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. E aí o verso 13, o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O que salvou os israelitas não foram as obras deles, foi o sangue do cordeiro. E aí lá no Novo Testamento, João Batista, em João 29, fala de Jesus o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a salvação sempre foi pela graça em ambos os testamentos. Agora, como harmonizarmos isso com a questão das obras? Efésios 2, 8 a 10 resume o assunto. Tem também outro texto, Tito 3, versos 7 e 8. Mas olha como é claro, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, primeiro ponto, ninguém vai estar no céu, Cláudia, olha, eu tô aqui porque eu fui o cara. Não. É a graça. Só que aí o que acontece? Qual é o lugar das obras? Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, eu não sou salvo pelas, mas eu sou salvo para. Então, eu sou salvo pela graça.
Mas qual é o resultado da graça? Uma vida de santificação. E as obras fazem parte disso. Fazem parte disso. Elas não fazem parte, Cláudia, da justificação. O que é ser justificado? É ser declarado justo. Você e eu não temos que fazer absolutamente nada. Só crer em Jesus. É gratuito, é graça. É gratuito, é graça. Só que a verdadeira graça, ela o quê? Transforma. Aí eu passo num outro processo que é a santificação. Aí as obras entram nesse processo. Mas elas não são o meio. Elas são o resultado. Então, se eu entender isso, não há contradição entre fé e obras. Que é meio que automático. Se você tá cheio de Deus, você vai querer se parecer com Cristo e assim você vai fazer boas obras, vai cuidar das pessoas, dos pobres, vai fazer doação, vai fazer campanha, vai ajudar as pessoas à sua volta, vai estender a mão, vai dar um ombro amigo, né? Exato. Os mandamentos de Deus vão fazendo parte da sua vida, mas você sempre vai ter em mente, olha, eu não sou salvo por isso. Por isso. Eu fui salvo pela graça e isso vai ser um resultado da minha vida ter sido transformada. Então, só não colocar a carroça na frente dos bois, né? As obras como um meio de ser aceito por Deus. Isso é um erro terrível. Paulo combate isso na carta aos Gálatas, né? Sim. E até o Rodrigo fez uma análise bem legal, que ele disse assim, uma mãe, porque ela é mãe, ela tem o desejo de trocar uma fralda, de amamentar, de cuidar da criança. Mas isso não é isso que torna ela mãe. Ela é mãe porque ela gerou o filho ou porque ela adotou o filho. E automaticamente ela vai cuidar do filho, né? É como se fosse essa analogia, né? Excelente analogia. Por isso que Tiago fala, Tiago 2,26, né? Ele fala, a fé sem obras é morta. É morta. Porque o que acontece, se eu digo, Cláudia, que eu tenho fé em Deus, mas eu vivo como um pagão, eu não tenho uma verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é operante, né? Tem uma frase de Martin Lloyd Jones, que ele fala assim, ó, se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. E é verdade. É verdade, faz muito sentido. Você falou de Tiago, eu sempre tive uma curiosidade sobre o livro de Tiago, das pessoas falam, quem que foi o Tiago que escreveu, né? E Tiago que escreveu o livro de Tiago, ele era irmão biológico de Jesus, assim? Biológico assim, né? De Maria e tal. Filho de Maria. Ele era irmão do Senhor. Tem duas interpretações, Cláudia, no meio religioso. Tem vários cristãos que pensam que Maria teve outros filhos e outros que pensam que não. Eu não creio na perpétua virgindade de Maria, né? Porque lá em Mateus 1,25 diz que José não conheceu Maria até que nascesse Jesus. Ali, conhecer, o verbo no grego é ter relação sexual. Então quer dizer que a partir do momento, até se você pegar a nova versão internacional, a NVI, tá bem claro que é atividade sexual. Agora, ao mesmo tempo que eu não creio na perpétua virgindade de Maria, eu tenho a impressão, sim, que os irmãos de Jesus eram filhos de José de um primeiro matrimônio. Por que dá essa impressão? Eu não vou bater aqui o martelo, né? Porque lá em João 19, 25 a 27, acontece uma coisa muito curiosa, Cláudia. Quando Jesus está morrendo na cruz, ele fala para João, né? Eis aqui a tua mãe. E aí para Maria ele fala assim, eis aqui o teu filho. Então, quando ele confia os cuidados da mãe a João, isso dá a entender que ela estava sozinha, sem outros filhos. Exato, e José já havia morrido. Então dá a entender que os irmãos de Jesus eram mesmo por parte de pai. Entendi. Mas eu não vou bater o martelo. Mas não explica não tá muito, claro. né? Não tá claro. Temos essa evidência, né, de que os irmãos de Jesus eram filhos de José de um primeiro matrimônio. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ir para o extremo e dizer Maria foi virgem por todo sempre, que não é a realidade do texto bíblico. Mas ele era, assim, irmão do Senhor. Independente disso, assim, ele foi criado junto com Jesus. Junto. E é incrível que ele começa falando que ele era servo de Cristo, escravo de Cristo, né? Isso é uma coisa impressionante. Incrível, porque ele cresceu com ele na infância. E aí ele vê que é o próprio Deus. E teve um momento que ele duvidava de Cristo. Porque uma vez a família de Jesus foi até ele, achando que ele estava louco. E Tiago estava lá entre aqueles que achavam que ele era um maluco. E depois chega o momento que ele vê, não, ele não é maluco. Ele é quem realmente ele diz, ele é o filho de Deus, né?
E ele viu ele crescer, teve a passagem adolescência, infância junto, né? Tudo junto. E ele diz que ele é escravo de Cristo, né? Servo de Cristo. Então, pra um irmão, diríamos assim, chegar nesse Porque geralmente ponto, os irmãos têm, às vezes, um ciúme, alguma coisa, sabe? Da vida, de zoeira e tudo, zoeira do irmão, direto. né? Direto. Eu com as minhas irmãs, a gente brinca. Com os meus também. Então, assim, é incrível como ele realmente reconheceu. O meu irmão, né? Assim, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, aquilo ali impactou ele de uma forma... Incrível, assim. Eu fico impressionada. Que ele viu que ele era Deus mesmo, o Deus encarnado. Impressionante. Que legal. Leandro, qual que é o personagem bíblico que mais se parece com você? Que você mais se identifica? Puxa vida, eu gostaria de parecer. Eu gostaria de parecer com vários, né? Mas tô longe desse ideal. Qual que você mais, assim, se identifica? O que eu me identifico muito... Eu me identifico muito com o apóstolo Paulo. Em que sentido? Não que eu tenha pretensão de forma alguma. Longe disso. Mas por que eu me identifico com o apóstolo Paulo? Paulo, ele era um homem muito lógico, racional. Ele chega a falar em Romanos 12, Cláudio 1 e 2, ó, que o vosso culto seja racional. Eu sou um indivíduo assim. Eu preciso de uma lógica para eu aceitar um ensinamento, uma doutrina. Eu tenho uma certa dificuldade. Não sou ateu, não tive tendências ao ateísmo, mas eu sou um cara muito lógico. Né? Então, eu me identifico com isso. Eu vejo Paulo falando do amor de Jesus, mas lá em Atos 17 eu vejo ele debatendo com filósofos epicureus e estoicos. Ou seja, era um homem que ele tinha conversa para qualquer público. Porque ele era muito lógico e racional. Então eu me identifico muito com esse aspecto da vida dele. Que legal. Mas eu gostaria de ser 0,1% dele. Eu também gostaria muito, mas você tá no caminho, assim. Uma palestra do Douglas, do Jesus Cop, que ele fala assim... Ele tinha acabado de dar uma palestra... o Hernandes Dias Lopes tinha dado uma palestra antes dele. Aí ele falou assim, que a gente é como se fosse um celular, assim. Que o Hernandes era tipo um celular de 2 tera e ele era sei lá, de 32 GB, mas a gente acessa a mesma nuvem. Isso que importa, né? Boa. Todos nós temos acesso à mesma nuvem. Mas você com certeza é um 2 tera, porque sabe tudo da Bíblia. Nossa, que bom. Nossa, aprendendo muito, Leandro. Obrigada. Prazer. Olha, um versículo que toda vez que eu leio ele, eu fico assim intrigada. Já pesquisei muito sobre ele e vejo várias interpretações. O que eu acho ele muito interessante é Gênesis 1:28, se eu não me engano, que fala domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus. Queria que você me interpretasse ele. Qual a interpretação, Leandro, que você tem desse versículo? Eu acho assim, Gênesis 1 incrível, assim. Eu gosto muito de ler, porque cada vez eu vejo um detalhezinho assim diferente. Tu sabe, Cláudia, tu falou em Gênesis, é muito importante a leitura do Gênesis. Sabe por quê? Porque ele dá a base para toda a compreensão bíblica. E hoje tem uma tendência no meio cristão, Cláudia, de pensar que Gênesis é simbólico. Isso é muito perigoso. Por quê? Se os 3 primeiros capítulos são simbólicos, até o pecado é simbólico. Se o pecado é simbólico, eu não preciso de um salvador. Né? Então, o livro de Gênesis é impressionante. Quando fala em Gênesis 1:28, dominar sobre os peixes do mar, olha que interessante. O verbo aqui, dominar, ele não tem o sentido negativo que há na nossa sociedade. O fulano exerce domínio sobre alguém. O termo aqui, ele significa administrar amorosamente. Então, quando Deus dá o domínio, Deus está dizendo o seguinte, que Adão e Eva eram os gestores, os administradores do planeta, representantes de Deus. Então, assim como Deus deu um paraíso para eles deveriam administrar a natureza de acordo com a vontade de Deus para preservar aquele paraíso para a honra e glória de Deus. Então, eu sei que alguns pensam, Deus mandou dominar, eu tenho que tirar da natureza aquilo que for possível. Não é esse o sentido de domínio. É uma gestão amorosa. É cuidado, é responsabilidade. Então eles foram responsáveis, e Deus deu a eles a responsabilidade de cuidar de toda a natureza, de todos os animais, de uma forma amorosa. Assim como Deus cuidava deles, eles deveriam cuidar. Da criação. Esse é o sentido do termo ali no original. Que legal. Leandro, teve uma pergunta do Felipe. Ele, na verdade, pergunta do Jonas. Ele perguntou assim, ele era casado, ele se divorciou, agora está casado com uma nova mulher. E ele gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa questão do divórcio e se casar novamente. Perfeito. Olha, o propósito de Deus
sempre foi que o casamento durasse para sempre, né? Então, só que, infelizmente, nós vivemos num mundo de pecado, né? Infelizmente, os casamentos, uma parte até significativa, né, não dura para sempre. Agora, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Primeiro, o casamento é realmente um vínculo sagrado. Ele é uma das instituições, Cláudia, que nos acompanham desde o Éden, né? Então, ele é muito importante. Agora, Deus autoriza um segundo casamento em 2 circunstâncias apenas. Aí eu não sei qual é o contexto do nosso internauta, mas eu quero dar uma mensagem de conforto para ele igual. Aqui em Mateus 19:9, a primeira circunstância em que Deus permite um novo casamento é essa aqui, ó. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo, ou seja, uma exceção, por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Ou seja, o vínculo do matrimônio é tão sagrado que só pode ser rompido neste momento. Lógico, quando há, Cláudia, um adultério e há o perdão, é melhor. Nós sempre pensamos o seguinte, quanto fazer de tudo para salvar a família. Às vezes não vale a pena destruir uma família, um casamento por um erro que aconteceu e se há um arrependimento sincero. Então sempre. Mas digamos que a pessoa não consiga, né? Deus autoriza a parte inocente a seguir a vida de uma outra forma. Isso está no texto. Um segundo motivo aí é o de Romanos 7, verso 2, quando há a morte do cônjuge. Então, nesse caso, né, é desfeito. Eu não sei em que contexto aconteceu isso com o irmão. Se ele se casou com uma outra pessoa porque ele passou por um momento em que foi traído, perante a Bíblia ele está livre para isso. Se não... E o traído teria que ser apenas sexualmente ou de confiança, ou a pessoa te enganou com algo? Boa sua pergunta. No contexto bíblico é sexual. E não é só o adultério. Aqui que tá o detalhe. A palavra aqui, ó, relação sexualista, do grego porneia, de onde vem a palavra pornografia, ela se refere também a incesto, bestialidade e homossexualidade. Então, qualquer uma dessas práticas, se a pessoa não conseguir ter estrutura emocional para lidar, Deus autoriza, Deus entende a estrutura da pessoa, tá? Agora, no caso, por exemplo, do irmão, digamos que, aqui está um detalhe importante, digamos que ele se casou sem ser pelos motivos bíblicos. Será que isso significa que ele está num adultério eterno? Eu digo que não ao mesmo tempo. Por quê? Realmente é um adultério. Tá? Se não há se há um novo casamento sem ser nessas circunstâncias, há um adultério. Mas eu não creio, Cláudia, no chamado adultério eterno. Como se Deus não pudesse perdoar a pessoa. Por exemplo, eu lembro de quando Davi cometeu aquele adultério com Batseba. Pensei agora sobre Batseba. Pensou, sobre isso, né? Ali em 2 Samuel 11:12. Foi uma relação adúltera. Davi colheu o resultado? Colheu. Mas eu não vejo Deus dizendo para Davi, olha, você só vai ser perdoado por mim se você deixar de Batseba. Não, até porque ele honrou o coração de Davi dando Salomão, Exato. Né? Que Salomão é filho de Batseba. Da descendência deles veio Cristo. É incrível. Olha o perdão de Deus. Gente, o perdão de Deus é muito louco. Não né? é impressionante? Sim, impressionante. Não, é uma coisa fora dos padrões. É fora dos padrões, assim. Perdão do Senhor. Então, se esse irmão adulterou, lógico, ele vai ter que passar por um processo de disciplina eclesiástica. É importante. A igreja tem que lidar dessa forma. Mas não significa que Deus não possa perdoá-lo. Né? Deus pode perdoá-lo. E perdoá-lo, sim. Siga a vida adiante. E uma coisa que eu recomendo muito, Cláudia, tem que fazer psicoterapia. Por quê? Importante. Porque a tendência, quando há um problema no primeiro matrimônio, a tendência é levar para o segundo os mesmos problemas, defeitos, vícios de comportamento. Então, uma psicoterapia ela é muito importante para nos autoconhecermos, para vermos o que fizemos de correto na primeira relação e repetir depois, e o que fez de errado não repetir mais. Então, eu não recomendo um segundo matrimônio, óbvio, além dos motivos bíblicos, mas sem terapia. É muito importante. É muito importante. Porque, gente, casar é difícil. Qualquer pessoa que é casada sabe que casar não é um mar de rosas. Às vezes, quem tá solteiro fala assim, eu quero muito casar, que acha que é a solução de tudo. Claro que a família é uma bênção. É uma bênção e é o plano do Senhor. E assim, eu acho que a primeira instituição criada por Deus é o casamento, né? Mas, assim,
casar é muito difícil, mas divorciar também é mais difícil ainda. Então a gente tem que escolher a nossa dificuldade, né? E lutar pelo casamento é sempre uma bênção. Vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena, né? Às vezes as pessoas falam, mas a família é uma instituição falida. Não é. Não é. É o sonho de Deus. É o sonho de Deus. Ele criou a família. Até antes de criar a igreja, né? Ele criou o casamento, a família. Então, assim, é claro que todos nós vamos ter problemas com o cônjuge, mas vale muito a pena a gente lutar pelo nosso casamento. Vale muito a pena. São duas pessoas de gêneros totalmente diferentes, uma estrutura... Geralmente os opostos casam, né? Uma estrutura psíquica bem diferente, mas é o plano de Deus essa complementariedade. É verdade. Né? A mulher tem aspectos da imagem de Deus, o homem tem outros, e aí esse casal se une e reflete de alguma forma o relacionamento da Trindade. É verdade. Ali em Gênesis 2:24. Olha que coisa curiosa, Cláudia. Não tem a ver muito direto com o assunto, mas vale a pena. Quando fala ali em Gênesis 2:24 que o homem e a mulher se tornaram uma só carne, a palavra hebraica ali, errad, é a mesma palavra de Deuteronômio 6:4, que fala que Deus é um único Deus. Ou seja, errad é uma palavra composta. O homem e a mulher são uma única pessoa. Uma única pessoa. Então, da mesma forma que Adão e Eva, o homem e uma mulher, formam um matrimônio, 3 pessoas formam uma trindade. Nossa, gente, isso é incrível, eu não sabia disso. O casamento é uma forma pedagógica de Deus mostrar um pouquinho do que é a trindade. Então, é uma só carne, mas eu não sabia que é exatamente a mesma palavra. É a mesma palavra, é uma unidade composta. Então, quando fala Deus é o único Deus, não é que ele é um ser isolado, ele é o único em comparação com as divindades pagãs. Então, é uma unidade composta. Então, a mesma palavra que fala do único Deus como uma unidade composta é usada para o casal, em Gênesis 2:24, uma unidade composta. E se a pessoa já se divorciou, não foi por meios de traição, e hoje o Senhor perdoa ela e o Senhor abençoa ela no novo casamento. Perdoa. A gente consegue ver também através disso de Batseba. De Batseba e Davi. Com Davi. Consegue ver. Lógico, tem as consequências? Tem. Né? Deus, ele tem que permitir as consequências para nos reeducar. Né? A igreja tem que dar um processo de disciplina? Tem, faz parte para nossa educação. Né? Hebreus 12 fala isso. Mas não significa que Deus não perdoe. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. Né? Ele conhece, né, o nosso coração. Quando ele ama um coração arrependido, né? O prazer de Deus. O prazer de Deus é um coração arrependido, né? A gente vê, não é à toa que ele apareceu pra uma mulher samaritana que já tinha casado 5 vezes, né? 4 vezes, o 5º não era o marido dela. E ele quis aparecer pra ela, gente. Ele não podia ter aparecido pra um homem samaritano, pai de família, ou para um santo, aquele é impecável. Não, pelo ele contrário. escolheu pra uma mulher que já tinha se divorciado várias vezes. E ele quis dar água viva pra aquela mulher. Olha o coração de Jesus, né? Incrível. É impressionante. E Deus, ele é santo, ele não pode ficar na presença do pecado. Só que o amor dele é impressionante. Constrange, né? Constrange, não tem como. Constrange. Se você experimentar desse amor de Deus, você se rende a esse amor, não tem como. Não tem como se render a esse amor. É incrível, né? Amém, maravilhoso. O Raniel fez uma pergunta. Ele disse assim: Leandro, explica aí. Mateus 27, 9 e 10. Essa profecia não está em Zacarias? Boa pergunta. Essa profecia, aparentemente parece que o profeta aqui cometeu um erro de memória, não é? Diz assim, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Toma as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Realmente, o texto de forma direta, ele está em Zacarias. Mas tem também um trechinho em Jeremias que você pode perceber algo desse texto. Tá ali em Jeremias 32. Mas realmente a principal referência sim está em Zacarias. O que nós deduzimos disso? Ele pegou um trechinho que também se encontra em Jeremias, mas aqui tem um lado humano da Bíblia. A Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é a perfeita palavra de Deus, mas o profeta, ele pode ter algum lapso de memória, sem que isso interfira na inspiração. Mas tem um trechinho também em Jeremias. A referência mais direta é em Zacarias.
Ele não citou Zacarias por quê? Porque o Espírito Santo orientou para citar só o trechinho de Jeremias ou porque ele teve um lapso de memória? Não temos a resposta definitiva. Mas um lapso de memória não interfere em nada, se for esse o caso, né? Na inspiração do Espírito, né? Porque a Bíblia tem dupla autoria, né? Sim. 2 Pedro 1, 19, 21, né? Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, não é um erro. Mas são homens. São homens. A Bíblia é a perfeita palavra de Deus no imperfeito sotaque humano. E não desmerece em nada o texto bíblico, não afeta em nada. A plena revelação de Deus para nós está aqui. Né? E até a gente consegue ver isso, por exemplo, nas tábuas dos mandamentos de Moisés, né? Que foi escrita com o dedo de Deus. Com o dedo de Deus. E depois Moisés mesmo escreveu, né? Pela segunda vez. Pela segunda vez. Né? Eu acho bonita essa parte, Cláudia. Êxodo 31, 18. A única parte da Bíblia que não foi dada por inspiração. Foi dada diretamente pelo próprio Deus. O Decálogo. Não, a intimidade de Moisés. E uma coisa assim curiosa sobre Moisés, assim, a minha interpretação. Muitas pessoas falam assim, nossa, Deus castigou Moisés porque ele não chegou na terra prometida, ele morreu antes porque ele bateu na rocha, não sei o que, da água. Eu não vejo dessa forma, assim, ao meu ver. Moisés era tão íntimo de Deus, tão íntimo, que o próprio dedo dele escreveu nas tábuas. Então ele estava junto com Deus, né? Que Deus, acredito que já tenha revelado para ele todo o seu plano da terra e a sua glória. Então, falar para Moisés, você não vai entrar na terra prometida, quer dizer, Moisés, você vai vir antes para minha glória. Você dá algo muito melhor do que a terra prometida. Não era um castigo, na minha opinião. Não é um castigo, é trazer ele antes para a glória. O que você acha sobre isso? Você acha que foi um castigo para Moisés? Eu achei muito interessante essa tua abordagem, Cláudia. Moisés teve uma consequência, sim, por ter ferido a rocha, desobedecido a Deus, mas você falou algo muito interessante. Realmente Deus deu algo melhor para ele. O que eu vejo aqui nesse texto de Judas 1:9? Por que Moisés apareceu lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração? Veja, Elias, nós temos uma resposta, né? Lá em 2 Reis, capítulo 2, Elias foi levado vivo para o céu. Elias não conheceu a morte, olha que privilégio. Elias, e assim como Enoque, né, em Gênesis 5:24, eles não conheceram a morte. Agora, uma coisa curiosa. Moisés foi sepultado, né? Moisés foi sepultado, mas daí... Pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Deus. Só que o que aconteceu, Cláudia, aqui que eu acho lindo esse texto, Judas 1:9. Moisés pôde estar na transfiguração porque Deus o ressuscitou. Olha, que legal. Então, olha o que diz Judas 1:9, ó. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Essa disputa aqui pelo corpo, muitos teólogos, eu reconheço que tem teólogos que não pensam igual a mim. Pensam que a disputa era pelo corpo morto. Quem vai enterrar ou não. Vamos disputar. Estavam brigando pelo corpo para que as pessoas não soubessem onde Moisés estava, a fim de não idolatrarem. Tem essas interpretações. Só que a palavra disputa no grego envolve algo mais. Envolve, Cláudio, uma demanda judicial. Ou seja, o diabo estava argumentando que Moisés não era digno de ser ressuscitado. Porque ele pecou e era um pecador. Só que Deus fala assim: olha, você não está entendendo isso agora, mas eu vou levar ele do mesmo jeito. E aí Moisés vai para o céu, assim como Enoque e Elias, com um cheque pré-datado. Quando Cristo morre na cruz, Cristo paga o cheque pré-datado. Se Cristo desiste, Cláudia, no Getsemane, eles tinham que descer e morrer de novo. Moisés tinha que descer e morrer. Elias e Enoque não poderiam permanecer porque eles foram para o céu com um cheque pré-datado. Então Moisés realmente, ele teve consequência do erro, mas Deus deu algo muito melhor. Muito melhor. Deus ressuscitou, levou para a glória. E hoje, Moisés, no Monte da Transfiguração, nós temos dois grupos representados. Elias representa aqueles que vão para o céu na volta de Jesus sem conhecer a morte. E eu espero muito, Cláudia, que nós estejamos nesse grupo. Amém. Né? Que ele venha na nossa geração. E Moisés, ele representa aqueles que irão para o céu após a ressurreição. Então, quando Cristo contempla aqueles dois no Monte da Transfiguração, Cristo se motiva ainda mais de saber o seguinte, que da morte e ressurreição de Cristo depende a trasladação.
dos vivos, por ocasião da volta dele, e dos que serão ressuscitados. Então, aqueles 2 homens ali representam esses 2 grupos. Nossa, que incrível. Incrível. Gente, eu tô aprendendo tanto. Ó, comenta aqui pra vocês se vocês já voltam comigo pro Leandro voltar. Porque eu poderia ficar, assim, umas 3 horas aqui com ele e ainda teria muito assunto. Então coloca aqui, gente, o podcast 2, hein, com o Leandro Quadros. Vai ser uma honra, se o pessoal quiser. Com certeza, gente. Tô gostando demais, aprendendo muito. Se você ainda não segue o canal Dose de Fé, segue aí, dá clica no sininho para que você possa acompanhar os nossos posts. E eu vou caminhar pro fim, porque o Leandro deve estar cansado, gente. Eu não tô cansada, mas o Leandro deve estar. Eu tô muito de boa aqui, nossa. Vou caminhar pro fim, mas tem algumas perguntas ainda para ele. Leandro, você falou agora dessa questão das pessoas que já morreram. Então, como que você interpreta na Bíblia essa questão? Quando as pessoas, elas falecem, elas já vão para a glória de Deus, ou elas estão... Algumas pessoas interpretam que elas estão aguardando. O que você interpreta? Certo. Cláudia, muitos cristãos sinceros creem, né, que quando a pessoa morre, a alma ou vai para o céu ou para algum lugar intermediário. Né? Eu sou de uma outra linha. Tá? Não creio que, obviamente, isso aqui eu não vou discutir a sinceridade de ninguém, pelo contrário, né? Os filhos de Deus, Cláudia, estão em todas as igrejas, independente de erros ou acertos doutrinários. E Deus vai corrigindo isso no processo, né? Deus ele conhece o coração. A gente não conhece o coração. Ele sabe o coração de todas as pessoas em qualquer igreja, né? A gente não cabe a nós julgar. Não cabe a nós. Então, assim, eu pergunto é realmente uma interpretação sua, porque assim, cada um tem uma interpretação, às vezes, individual. Eu creio, Cláudia, porque tem alguns mistérios na Bíblia que a gente ainda não conhece, né? Tem alguns mistérios. Eu creio, Cláudia, que na morte, a pessoa está realmente inconsciente até o dia da ressurreição. Por quê? Tem vários textos sobre esse assunto, mas eu vou ler um especial que me chama a atenção. Ó, Salmo 6, verso 5. Ó. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? O que esse texto fala, né? Que se na morte não há recordação de Deus, ou não pode louvá-lo, ela não está no céu num lugar intermediário. Né? Ela está num sono até a volta de Jesus, até o dia da ressurreição. A ênfase na Bíblia, Cláudia, é a ressurreição do corpo. Isso eu acho uma coisa muito interessante. No céu, Cláudia, nós não estaremos lá em forma de espíritos desencarnados ou almas, né, fora do corpo. No céu, a realidade vai ser física, por causa da doutrina da ressurreição. Então você, quando estiver na eternidade e você encontrar o seu avô, você vai poder abraçá-lo fisicamente. Sim, eu também penso isso. Né? Porque a Bíblia enfatiza isso. Eu sei que tem muitos cristãos sinceros que não pensam assim. Creem que a alma está num lugar intermediário aguardando a ressurreição. Eu particularmente não vejo esse ensino na Bíblia. Mas Deus está esclarecendo. Sim. Cada um de nós está num processo, numa então, fase. É igual aquele texto lá de Lucas 16, se eu não me engano, né? Do rico e Lázaro. Por que eu não creio ali, Cláudia, que ele é um relato literal, mas é uma parábola? Tem várias questões. Mas olha que interessante. Havia uma crença, Cláudia, popular, de que a alma iria para o inferno ou para o céu. O que Cristo fez? Ele pegou esta crença popular, só que ele fez uma mudancinha para não dar margem, para não dar a entender que ele acreditava naquilo. Mas ele usou uma crença popular, porque na parábola você faz isso. Você usa histórias, crenças populares para ensinar uma lição moral. O que ele fez? Ó? Ao invés de ele colocar almas no céu ou no inferno, ele coloca corpo. Olha que interessante. Ó. Verso 23. Ó, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, próximo a ele, né? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, se fosse uma alma, não teria um dedo, língua e sede. Nem sede. Nem sede. Então, o que Cristo fez? Ele pega uma história popular, só que ele coloca um corpo no inferno e um corpo no céu. E como se eles pudessem se ver, né? Se ver. Você entrou num ponto. O céu e o inferno na parábola são vizinhos. Se fosse literal isso, imagine eu e você a eternidade toda
enxergando. Não ia ser um sofrimento, na verdade não ia ser gozo e paz. Não ia ser gozo e paz, ia ser um tormento. Sim. Então qual é o propósito de Cristo? Não é ensinar que o céu e a terra são vizinhos, ou que é possível beber água no inferno. Ele quer mostrar o seguinte, na lição dos versos 29 a 31, ele quer ensinar o seguinte, que é nesta vida que decidimos o nosso destino. Por quê? Porque o rico fala assim, pai Abraão, mande alguém avisar a minha família que esse lugar aqui é horroroso. Aí ele fala ali, ó, eles têm a lei de Moisés e os profetas. Não, mas se alguém ir avisá-los vai ser melhor. Aí ele fala assim, não, se eles têm a lei de Moisés e os profetas. Se eles não aceitarem a lei de Moisés e os profetas, eles não vão se deixar convencer mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então essa é a lição da parábola. Cristo quer ensinar o quê? Por meio dessa história fictícia. Que é nesta vida que decidimos o nosso destino e que nós precisamos aceitar os escritos do Antigo Testamento como palavra de Deus para sermos salvos. Então eu não vejo aqui uma consciência durante a morte, mas faz ele pega... muito sentido, porque se fosse vizinho a gente não ia conseguir ter paz. A gente vê pessoas que a gente ama do outro lado. E se perderam. E se perderam, né? Se perderam. Então realmente faz muito sentido ser uma parábola, né? Fala mesmo que é uma parábola. Não, fala só rei e o mendigo. Ele não fala mendigo, ser uma parábola, mas por que nós interpretamos? Tanto por causa dos detalhes, quanto por causa do contexto onde ela se encontra. O que eu quero dizer com isso? Tem algo na Bíblia chamado, Cláudia, perícope. É um bloco de um texto. A Bíblia ela foi dividida em capítulos e versos para facilitar a busca, mas não quer dizer que comece e termine o assunto ali. Quando nós analisamos, Cláudia, o bloco ou a perícope, a parábola do rico e Lázaro está num bloco ou perícope que vai do capítulo 15 até o capítulo 17, verso 10. Aí tu pergunta assim, Leandro, como é que tu sabe? Pelo seguinte, quando mudam, Cláudia, os personagens, ou o local da história, ou o assunto, quer dizer que mudou. Mudou. Então, o assunto começa no capítulo 15 e vai até o capítulo 17, verso 10. E aqui que está o pulo do gato. Nesta perícope, nesse bloco, Cristo conta só parábolas para ensinar lições morais. Ele começa aqui, olha que interessante. Que a gente consegue perceber que é uma parábola. Exato. Então ele usa a parábola em Lucas 15, ó. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do administrador infiel, e aí vem a história do rico e o mendigo. Então mesmo que não fale que é parábola, por ela estar num bloco, numa perícope parabólica, diríamos assim, nós já conseguimos perceber que é uma parábola. Tem até mesmo, Cláudia, autores que creem na imortalidade da alma, né? Diferente de mim, mas que creem também em ser uma parábola isso, mesmo sendo imortalistas. Entendi. Porque realmente ela está numa perícope. Então esse texto que tu trouxe é muito interessante, porque ele ensina muita coisa boa para nós. É verdade. Eu gosto muito, assim, desse texto. E também eu queria falar uma coisa que me veio à mente agora, sobre a Bíblia, a mensagem. A Bíblia, a mensagem, eu acho que ela... O meu marido gosta muito dessa Bíblia, ele lê bastante a Bíblia, a mensagem. Mas eu sinto que às vezes ela perde um pouco o sentido do que está escrito de verdade. O que você acha dessa tradução, dessa versão da Bíblia? Cláudia, muito boa essa pergunta. A Bíblia tem dois tipos de traduções, né, principais. Tem a tradução que eles falam mecânica ou literal, né, e a tradução livre. A tradução livre, ela tem uns benefícios, mas também tem uns perigos. Mas não quer dizer que eu vou demonizar as traduções, não é isso? É que a tradução livre, por que ela é livre? O tradutor, ele é livre para traduzir e interpretá-la. Então já é tipo uma interpretação junto com a tradução. Você entrou no ponto, é exatamente isso. E aí não tem ser humano que não tenha pressupostos. Nós temos nossos pressupostos. E aí ele vai colocar os pressupostos dele. Então o que eu recomendo a mensagem? Para uma leitura devocional, por exemplo, vai ler Provérbios, vai ler um texto assim, excelente. Agora, para estudo doutrinário, recomenda-se sempre as traduções mais literais, porque elas são mais fiéis ao original. E é legal também comparar várias traduções, né? Muito bom. Na verdade, eu gosto de fazer isso, Cláudia, especialmente se tem um texto difícil. Olha que interessante. Tu me lembrou agora aqui, tem um texto em Gênesis 35:18, que na Almeida Revista Atualizada está assim, que a alma saiu de Raquel. Aí, mas como?
se a Bíblia não ensina a transmigração da alma, o espiritismo ou a imortalidade da alma. Quando você vai, por exemplo, para a NVI ou para a NVT, nova versão transformadora, você vê que a palavra alma ela tem um sentido polissêmico, ou seja, tem muitos significados no contexto bíblico. Ao invés de falar alma, a vida saiu de Raquel. Então, por isso que é bom realmente ter mais de uma tradução. Porque se tu pega um texto mais difícil, mas o que significa esse termo? Às vezes um tradutor... Às vezes uma palavra a gente consegue entender ou muda tudo, né? Muda tudo. Então, resumindo, não tem problema ter a Bíblia a mensagem para uma leitura devocional. Agora, quando for fazer um estudo doutrinário, vai para outra. Tá? Porque aí não tem o pressuposto do tradutor necessariamente. Sim, né? aí você consegue fazer as suas próprias interpretações também, estudar mesmo, né? Eu recomendo muito, Cláudio, uma coisa que eu gosto de fazer. Lê a Bíblia, pede a ajuda do Espírito e interpreta. Sempre antes de orar, né? Orar sempre antes de ler é muito importante. Muito importante. E aí, para você ter mais segurança, pode, depois da tua interpretação, pega um comentário de confiança. Quanto mais neutro possível. Porque realmente o comentário ajuda a corrigirmos alguns pressupostos nossos. Quantas vezes eu leio um texto e acho que é uma coisa e é outra. Mas não deve-se usar primeiro o comentário e depois a Bíblia. Não. Vamos ler a Bíblia, anotar os insights que o Espírito der e aí eu vou um bom comentário. Até mais do que um. Olha, deixa eu ver. Opa, eu posso melhorar nisso. Eu posso continuar nessa linha. Aí é mais saudável, é mais seguro. É verdade, adorei. Muito bom. Bom, gente, estamos caminhando para o fim do nosso podcast, mas logo, o Leandro vai voltar, gente. Eu vou fazer uma carteirinha para ele aqui, para ele vir sempre. E eu tenho só mais algumas perguntinhas aqui que me veio à mente, que é muito importante para mim. Tem uma parábola, Leandro, que eu gosto muito, que é a parábola da pérola preciosa. Queria que você interpretasse ela aqui para mim e para os nossos espectadores, internautas que estão nos ouvindo. Essa parábola é muito bonita, Cláudio, porque ela mostra o quanto as pessoas precisam dar valor ao reino de Deus, né? Então, aquele homem na parábola, né, ele vende tudo, né, para comprar, vende terras e tudo para comprar aquilo de grande valor. E aí o que representa aquilo, né? Ele fez tudo o que ele pôde, ele deu tudo o que podia pelo reino de Deus. Ele quer nos ensinar, Jesus, isso na parábola, né? Não existe coisa mais preciosa do que o reino de Deus. Então ele está nos ensinando nessa parábola aquele princípio de Mateus 6:33, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas por isso que a teologia da prosperidade, assim, cai por terra quando a gente lê essa parábola. Porque o mais importante é buscar a presença de Deus, É o mais né? importante. E quando a gente almeja a presença dele mais que qualquer outra coisa, assim, no mundo, a gente consegue viver o sobrenatural de Deus. Isso que é viver o sobrenatural de Deus, né? A presença dele é em nós. É em nós. E, Cláudio, eu vejo lá em Malaquias 3:10, né, que é um texto maravilhoso, né? Tu falou do teólogo da prosperidade. Ele acha que eu só vou ser abençoado se eu der o dízimo. A sequência tá errada. Primeiro Deus me abençoa, depois eu dizimo, e aí ele quer me abençoar ainda mais. Então, antes, logicamente, Malaquias 3:10 fala, né, que Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Só que antes disso, Deus já te abençoou primeiro. Então, uma pena que o teólogo da prosperidade ele inverte. Acho que é o contrário. É que o contrário não é. Barganha com Deus. Bom, se eu dou, Deus me dá. Se eu não dou, Deus não me dá. Não. Primeiro Deus me abençoa. Eu dizimo para adorá-lo, para ajudar na pregação do evangelho. E aí ele, por sua graça, me abençoa ainda mais. O Brennan Manning, que escreveu O Impostor que Vive em Mim, ele conta uma história assim, que é como se fosse uma pessoa desse um cheque de 10 milhões de reais pra você e te fala pra você pagar daqui a um ano. Aí daqui a um ano você começa a devolver um Pix pra ele de 10 mil reais por mês. Aí toda vez que você devolve 10 mil reais pra ele, ele vai lá e te devolve de novo da sua conta. Aí você paga no outro mês, ele vai lá e devolve pra você de novo. Então isso é graça. É graça. É graça, é isso, né? É ele nos devolvendo com o seu amor, com a sua graça, o tempo todo, né? A gente não merece. Não merece.
Nada. Tudo que nós temos é pelo amor e pela graça de Deus. Até mesmo o ato de dizimar, que é uma bênção, eu tenho que entender que é uma oportunidade que a graça me dá. Dar com alegria. Dar com alegria, né? Deus abençoa quem dá com alegria, quem dá com alegria. Sem alegria, por barganha não tem como ter a bênção de Deus. Não tem como. Que é o que ele disse, naquela mulher que estava dando as 2 moedas, né? E os outros só para poder mostrar, os fariseus só para poder mostrar que estava dando uma grande quantia. Esse texto de Lucas 21, ali 1-4, da viúva, é forte demais. E Deus valoriza mais a intenção da oferta do que a quantidade, do que o valor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ela deu as 2 moedas, mas era o que ela tinha. O indivíduo deu muito. As pessoas acham que é o valor, mas não é o valor, né? É a intenção do coração. Né? O valor é bom, eu ser generoso é bom, mas tem que vir lá do fundo do coração, porque Deus valoriza a intenção do coração. Verdade. Muito bom, muito bom. Leandro, pra gente poder encerrar, eu quero fazer uma pergunta que acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas que estão aqui nos assistindo e é uma coisa que é muito comentada e falada. E a gente conversou sobre isso antes de começar o podcast. Você acha que a volta de Jesus está próxima? Muito boa pergunta. Eu tenho convicção que sim, Cláudia. Por quê? Pelos sinais da volta dele que já se cumpriram. Por exemplo, tem muitos sinais em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Todos aqueles sinais já aconteceram. Guerras, rumores de guerras, epidemias, mas as pessoas alegam, mas isso sempre teve no mundo. Não com a intensidade de hoje. A quantidade de terremotos, epidemias, maldade é muito mais intenso do que era naqueles dias de Cristo. E quando eu vou no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, Cláudia. No mundo inteiro. E quando nós vamos para o Apocalipse, Cláudia, os 12 primeiros capítulos se cumpriram. O que falta para Jesus voltar? Olha como falta pouco. Falta o capítulo 13, que é ali aquele evento da marca da besta, perseguição religiosa. Apocalipse 14, que é a pregação do evangelho em todo mundo. Isso está bem adiantado. E os capítulos 15, 16, que falam das 7 pragas, que são juízos sobre o mundo. Capítulos 17 e 18, fim de Babilônia, ou seja, toda a confusão política humana contra o governo de Deus. E no capítulo 19 já é a volta de Jesus. Falta pouco mesmo. Falta pouco. Porque o capítulo 20 ao 22 já é a nossa eternidade com ele. Então se cumpriu até o capítulo 12. Falta o capítulo 13 ao 18. E ele volta ali no capítulo 19. Uau, é incrível, né? Muitas pessoas, às vezes, têm medo disso. Até meu marido fala, nossa, o mundo tá acabando e a gente tem que se prevenir, a gente tem que pensar. Não, eu acho que assim, que a gente não tem que ter medo. Eu acho que a gente tem que buscar a Deus acima de todas as coisas, buscar de todo o nosso coração e continuar fazendo o que Ele nos ensinou. E eu acho que a gente não precisa ter medo do fim. Você acha que a gente precisa ter um temor? O que você acha, Leandro? Fala pra mim. Acho muito boa essa pergunta. Cláudia, não precisa ter medo, realmente. Porque, como é que Paulo considerava a volta de Cristo ali em Tito 2:13? Tem gente até construindo bunker com medo do fim do mundo, você viu? Tem mesmo. Tem. Só que o que Paulo dizia da volta de Cristo? Olha que interessante. Ele falava assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não é para ter medo. E o próprio Cristo fala aqui, quer ver aqui um texto? É Mateus capítulo 24, versículo 42. Ele fala assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia veio o vosso Senhor. Qual é o conselho bíblico, Cláudia? Vigiar. Estar atento aos sinais, mas não ter medo. Mas não ter medo. Não ter medo. Se nós estamos com Cristo, Cláudia, não tem um porquê de ter medo. Eu gosto daquele texto de Isaías 25, 8 e 9. Até porque ele lança fora todo medo, Lança né? fora todo medo. O medo não pode fazer parte da nossa vida nesse aspecto. Porque quando Cristo voltar, é porque a nossa redenção chegou. Né? Tem um outro texto aqui, deixa eu ver se eu encontro ele para nós. Agora eu vou ter que fazer outra pergunta, gente. Pode fazer, fique tranquilo. Que eu lembrei de uma outra coisa. Pode fazer tranquilamente.
Mateus 24. Aqui, ó, Mateus 24, 46, falando, ó, bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então ele tá falando aqui na parábola do servo mau, que aquele que não foi mau, continua que viveu, servindo, continua servindo a Deus. Você tá preparado para a volta de Cristo. Isso é se preparar. Não é Isso construir é um bunker, não é construir uma horta sustentável pro fim do mundo, né? Não é, até porque 2 Pedro 3 fala, né? Versos 10 a 13, o mundo vai ser desfeito. Deus vai queimar este mundo para refazê-lo. Deus vai queimar essas bactérias, os vírus, tudo relacionado ao pecado. Essas doenças, ele vai refazer tudo. E aí diz que vai existir um novo céu e a nova terra. Às vezes nós podemos pensar, Cláudia, assim, ó, Jesus está demorando. Então se preparar espiritualmente. Espiritualmente. Não é fisicamente, né? Você entrou no ponto, Cláudia. E até 2 Pedro 3 fala isso. Eu vou deixar aqui um trecho para o nosso internauta ler depois, que é o que você disse. O preparo não é fisicamente falando, é espiritualmente, ó. Quando 2 Pedro 3, ó, fala todo da volta de Cristo, no verso 14 em diante ele dá conselhos finais. E aí, no versículo 14, olha o que ele diz, ó. Por essa razão, ou seja, já que Cristo vai voltar, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então Deus quer que você aguarde a volta dele em paz. E ele é a própria paz. Ele é a própria presença paz. dele. Você está na presença dele, não importa o que vai vir pelo mundo. Ah, vai vir uma perseguição final antes da volta de Cristo? Vai. Mas quem está com Cristo, ele não tem um porquê de temer. Não é preciso ter medo dessas futuras coisas que virão. Não precisa. Está com Cristo, relaxa. Lógico, tenho que ter meu preparo diário. Mas ter medo do que vai acontecer no futuro, não. O futuro está nas mãos dele. Quem está com Cristo não tem um porquê de temer. E aí ele fala aqui para não ficar assim, pensando que ele está demorando. Por quê? Ó, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha por que Cristo não voltou, Cláudia, ainda. Porque muitos, até filhos de Deus, estão despreparados. Se ele viesse hoje, ele pegaria muitos de surpresa. Então ele é tão bondoso, ele dá uma esperada um pouco mais. Até todo mundo se preparar. Para que o mínimo possível de pessoas... Um texto que fala, eu acho que está em Apocalipse, que fala de 149 mil pessoas. A do 144 mil fala Apocalipse capítulos 7 e 14. Significa isso? Boa sua pergunta. O número 144 então vou ter que fazer duas perguntas, porque eu ia falar sobre outra coisa, viu, gente? Não, fique à vontade. Quando Apocalipse 7, Cláudia, e Apocalipse 14 falam do 144 mil, este é um número simbólico que representa os justos vivos por ocasião da volta de Cristo. Aí você pergunta, por que, Leandro, simbólico? Por que 144 mil? Olha que interessante. O resultado dos 144 mil ali é a multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000. Diz ali que são 12, que são compostos das 12 tribos de Israel. Só que nós sabemos que Israel, literalmente falando, não existem mais essas tribos. Então o que ele faz? Ele pega o número 12 das tribos de Israel, multiplica com o número de 12 apóstolos, ou seja, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. E por que ele coloca vezes 1000? Porque no Antigo Israel, as 12 tribos, quando saíam em batalhas, tinham 1000 soldados cada tribo. Então, João ele se utiliza de um número militar para dizer o quê? Que a igreja de Deus nos últimos dias vai ser uma igreja militante contra as forças do mal, antes de ser a igreja triunfante na glória de Jesus. Então, o número 144... São pessoas que vão lutar por Jesus aqui. Jesus. Não é um número literal. Não é um número literal. Por quê? Porque ali no verso 9 do capítulo 7, depois da menção aos 144 mil, diz assim: eis que vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, os mesmos 144 mil são repetidos na linguagem da grande multidão. Ah, entendi. Então, porque aí você pode pensar, não, mas então é só 144 mil pessoas vão ser salvas. É muito pouco. É muito pouco. E não, eles equivalem à grande multidão do capítulo 7, verso 9. Entendi. Então, é um número militar. Ele pega com um propósito pedagógico,
para dizer que a igreja vai ser militante. Militante, como lá em Efésios capítulo 5, né? Que fala da espada do Espírito. Sim, Efésios 6, isso mesmo. Que fala a espada do Espírito com a couraça da justiça. Vai ser militante com a palavra, com a espada do Espírito, escudo da fé, vai enfrentar as forças do mal. Capacete da salvação. E aí depois ela vai ser a igreja triunfante na volta de Jesus. Nossa, demais, incrível isso, maravilhoso. Leandro, então pra gente encerrar... a gente fez... Dá, sobre isso. Então, pra gente encerrar, gente, tá incrível, né? Eu já quero a parte 2 já do Leandro aqui. Uma honra. Gente, se você ainda não segue o Leandro, segue ele lá no Instagram. Segue ele também no YouTube, tem seu canal do YouTube também, né? E também aqui no Dose de Fé, para você poder acompanhar a gente e conhecer mais ainda sobre a palavra de Deus. Eu tenho uma última pergunta pro Leandro, que é sobre a questão de não temer. Que você acabou de falar sobre a gente não ter medo da volta do Senhor. E tem alguns, eu já vi pastores, teólogos, até padres, falando que na Bíblia existe a palavra não temas, ou falando um termo para não temer 365 vezes, que seria uma vez por dia durante um ano. Ou seja, todos os dias a gente não deve temer. Isso é verídico? Olha, eu desconheço que isso sim seja comprovado mesmo. Porque aí pode dar a impressão, Cláudia, às vezes, que é um erro você ter um medo. Não, um medo como parte natural do nosso processo biológico, psicológico, para nos prevenirmos, é bom e é saudável. Agora, o medo realmente excessivo, doentio, aí já não é recomendável. Você falou antes do amor, lançar fora o medo. Eu vou abrir esse texto aqui, ó, 1 João 4,18, ó. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O que isso significa? O medo patológico, ele desaparece. Vou colocar isso no nível espiritual. Quanto mais amor nós temos por Deus, por Jesus, menos medo nós temos. E faz muito sentido, porque a gente vê uma pessoa que ela tá tão próxima de Jesus, quando ela passa por situações difíceis, ela tá bem. Ela que consola os outros, né? Você já viu isso? Eu vi uma história, me contaram agora essa semana. Uma mulher estava à beira da morte e ela confortava a família, estava com câncer. E ela tinha uma convicção da salvação em Cristo, a família toda desestruturada, mas ela não. E ela bem, porque ela sabia. Ela sabia que estava com Cristo. Vida eterna. E eu acredito, Cláudio, quando Cristo voltar, muitos de nós que estivermos com ele, nós vamos dizer essas palavras de Isaías 25:9, ó. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. Não há um porquê de ter medo se você está com Cristo. Amém. O medo pode vir em certas circunstâncias. O perfeito amor lança fora o perfeito amor lança fora o medo. Amém. Aumenta o amor no seu coração por Deus, por Cristo, pelas coisas celestiais, e este medo vai diminuindo, porque não vai haver espaço no coração para ambos. Um vai tomar conta e vai lançar fora o outro, né? Maravilhoso. Amém. Muito bom. Muito obrigada, Leandro. Prazer. Nossa, muito obrigado pelo convite. Todo meu. Muito feliz de receber você aqui. Aprendi muito hoje. Fico feliz. Espero que nossos espectadores, nossos internautas também tenham aproveitado, aprendido mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E espero que vocês continuem acompanhando a gente. O canal de Dose de Fé, o canal do Leandro. Segue a gente nas redes sociais. Um beijo. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.